Voltamos, hein? Voltamos em definitivo. Gostaram da live do Ali? Bacana, né? Ali é engraçado demais, tá maluco? Que resenha, puta que pariu. E agora, 19 horas, Bárbara Coelho. Fenômeno, Bárbara Coelho. Pra quem não acompanhou ao vivo, fica salvo nos stories, daqui a pouco no YouTube, tá? Acho que a do Deco tá no YouTube já. Tá. A do Deco tá lá já. Fala, Alex, quanto tempo, irmão? Foi, né, Isaías? Ali é fera. Russo na área. Nascimento, instalações. É você escondido, é? Tire, vamos ver aquele projetinho, vamos lá com os caras. Aquele patrocíniozinho e tal, coisa e tal. Fala, Daniel. Galera, vai divulgando aí. Obrigado, Daniel. Aqui, gaivotinha aqui, Instagram da galera. A Bárbara é fenômeno, sou fã também. Sou fã também. Uma abordagem muito parecida com o que eu acho que eu acho que faço. Fala muito bem, entende bola, muito bacana. E ela tem história de vida muito bacana, muito. Vou pedir para que ela conte. Se ela vai querer contar ou não, não sei. Eu vou pedir. Ai, ai. Vamos chegando. Diego Panásio. Como é que tá, neném? Tá bem? Coisa mais linda do mundo. Caraca. Mais vontade de morder essa criança. Dilcinho daqui a pouco, né? Boa live. Boa live. Sobre o Neymar já disse. Deixar fluir. Vamos ver. Depois a gente vê isso. Tá sumindo o grupo, hein, pana? O que houve? O que houve com o senhor? Tô tentando com o Thales Magno também. Estou tentando. É muita gente que eu tento. Muita gente. Muita gente. As pessoas me perguntaram sobre o Amaral, tá? O Amaral não quis fazer não, tá bom? Passando pra vocês aí. Não quis não. Ele falou que não faz live não. Faz parte, né? Acontece. A gente tenta. Ai, ai. Ai, ai. Já já a Bárbara tá aí. É, o luxo era boa, né? Obrigado, Ferreira, pelo elogio. Obrigado. Estamos ralando. Fazendo acontecer. O Amaral quis fazer. Falou que não tá fazendo live, não. Mas tá justo. Nenhum problema. Fala, Fernandinho. Tudo bem? Não, o Lionel Messi não é o melhor da história, não. O melhor da história chama-se Edson Arantes do Nascimento, vulgo Pelé. Acho que a minha querida Bárbara Coelho já está online. Bárbara, se estiver me ouvindo, dá só um alôzinho aqui para eu te chamar. Fala, Bruno. Fala, Daniel. É uma boa opção. Vamos ver. Olha ela aí. Tem craque na área. Seja bem-vinda. E aí? E aí, tudo bem? Tô bem, você? Eu tô assustado, agora relaxei, porque eu mandei direct pra senhora, a senhora não viu. Eu falei, pronto, ela esqueceu. Falei, não! Imagina, acabei de te responder. Só que eu tava dando uma armadinha aqui na sala, né? Aí eu te respondi e falei, não, tá suave, tá, vambora. Tranquilo. Tudo bem?
Tô bem, tudo tranquilo. Poderíamos estar melhores, né? Mas tá tudo na paz, graças a Deus. 51 dias, né? Preso. Pois é, cara. Nossa, nem fala. Parece que foi ontem, né? Assim, se a gente parar pra pensar que essa confusão toda aconteceu. E a gente achou, né, que seria, sei lá, um mês no máximo. E aí agora estamos sem previsão. Mas Não, com saúde, graças a Deus. o que vai assustando, Bárbara, é justamente o sem previsão, né? Porque É, quando você tem uma linha a chegar, você administra isso, né? Você vai fazendo prognósticos, vai fazendo avaliações futuras e tal. Mas quando você não tem linha a começar, fica todo mundo perdido, né? pois é, exatamente. E a gente fica naquela, né? Ah, qual é o próximo passo? O que vai acontecer? Quando as coisas vão voltar ao normal? Eu acho que isso causa mais angústia do que o próprio Claro. isolamento, do que o fato da gente estar em casa. Mas Sim. faz parte, né? Paz. Querida, obrigado, tá? Por aceitar. Tamo junto, cara. Você Uma sabe honra. disso. Uma honra. Que isso, imagina. Tamo junto. Tamo aí pra resenha. Bárbara, tá valendo aqui várias coisas a seu respeito. E eu não tenho direito de me meter na sua história de vida, o começo dessa loucura que você fez para estar onde está hoje em dia. Isso é uma referência para uma série de pessoas, inclusive eu. E a sua história é belíssima, é de uma garra, de uma força. Eu achava a minha maneirona da Copa América, essa loucura que eu fiz e tal, mas não dá para amarrar o teu cadastro, a história. A tua história é linda. Até parece. Na verdade é mais maluca que a minha ainda, porque eu ainda tinha um veículo para pedir. Os amigos ajudaram e tal. O teu não foram tantas empresas nem amigos que ajudaram, né? Foi na raça sozinho mesmo. Né? Então, Foi. Bárbara Coelho, por favor, conte sua história para nós, por gentileza. Tá, que legal. Poxa, obrigada por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho isso? sobre essa história, porque eu vivo falando com as pessoas que a minha história ela não é melhor nem pior do que a de ninguém, mas ela é minha e ela é muito, eu tenho muito orgulho, né, de ter conseguido fazer com que as coisas dessem certo. E ela é bem maluca mesmo, como Não, você mas falou. ela é melhor, sim, ela é melhor que um monte. Essa história é linda. Não, é linda e de uma loucura complexa, porque para dar merda não custava nada. Nada. É, exatamente. A chance de dar merda era muito maior do que dar certo. Muito mais. Mas olha só, igual o Bolsa de Valores, igual que você passou, né? Quanto maior o risco, maior é o lucro, vamos usar assim essa palavra. Né? Então, vou começar lá atrás, né? Acho que muita gente fica na curiosidade assim do interesse pelo esporte. Acho que o esporte ele foi crescendo comigo, muito pela minha relação familiar, com meu pai, meu irmão, essa coisa de estar sempre vendo futebol, enfim. Então, eu cresci com essa veia meio que essa vontade de trabalhar com isso algum dia. Isso foi amadurecendo durante a adolescência e tal. E quando eu entrei na faculdade, eu nunca sabia, né? Poxa, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro emprego? O que eu tenho que fazer? Eu sou de Vitória do Espírito Santo. Então, eu não sou nem do Rio, de São Paulo, de um lugar a minha esposa também é de lá. Eu sei disso. Manda um beijo pra ela, inclusive. Então, assim, eu não sabia por onde começar. E aí eu trabalhava numa empresa de eventos, uma empresa que faz eventos durante o ano, e aí era um estágio, sabe? Início de faculdade. Eu comecei a trabalhar com jornalismo no início da faculdade, nesse segundo período, quando... Pode falar. Você entra na faculdade já pensando nisso? Sim, ou já acontece? pensando. Tá? Não. Porque é um estado que, por mais que fique no Sudeste, não é um estado com esporte na veia. Grandes equipes, grandes torneios, grandes campeonatos, não é. Grandes atletas, sim. Grandes personalidades, sim. Mas grandes organizações, não, né? Exatamente. E assim, o que acontece? Os capixabas, na sua grande maioria, torcem para times do Rio. Sim. Então, assim, a galera lá curte muito esporte, mas não curte o esporte local. E eu sou uma dessas fanzaças, assim. Fui uma adolescente que frequentou muito estádio. Eu vinha muito pro Rio, eu via muitos jogos, eu tinha essa... E eu lembro que numa dessas minhas aventuras pro Rio, o Pedrinho te chamando de craque. Passou o Pedrinho, passou o Marcão. Pedrinho? Ano Pedrinho, Marcão. Se eu te falar, você tá muito famoso, cara. Ah, não faça isso, não faça isso. Olha só quem tá aí assistindo essa live, não cara. Faça isso, não faça isso. Com certeza por você, com certeza absoluta. Até parece. Então, assim, o
Quer dizer, eu já gostava muito, e aí quando eu via as mulheres trabalhando no campo, no estádio, eu olhava para elas e falava, cara, eu preciso viver disso, porque eu respiro isso, eu gosto tanto disso que eu vou me profissionalizar, vou estudar e vou me dedicar. Então eu entrei na faculdade já sabendo que era uma área que eu gostaria de seguir, assim, mas eu imaginava, e sempre imaginei, que seria um caminho muito difícil. Então eu comecei a estagiar numa empresa de eventos, e nisso eu consegui, surgiu uma vaga na rádio local, na rádio de esportes da Rádio Espírito Santo, no departamento de esportes. E aí eu, porra, amigo da galera da faculdade, dos meninos e tal, um amigo meu falou, cara, vai abrir uma vaga lá, se aventura. E eu comecei a ir lá todo dia, e o chefe da equipe era o Jair Batista. E ele falava assim, gente, o que você quer aqui, sabe? Não tem emprego, não tem vaga pra você não tem nenhuma experiência. Eu não sabia fazer nada, sabe? E aí, cara, chegou um dia que eu venci ele pelo cansaço e comecei a trabalhar lá. Aí comecei, minha primeira experiência no rádio, eu falo que eu sou filha do rádio. Depois eu comecei a trabalhar na Band local, então eu fiquei com 2 estágios e a faculdade à noite. E eu queria muito vir pro Rio ou ir para São Paulo, porque... São os dois centros, é o centro do esporte. Hoje está mais disseminado, mas é o centro, não tem jeito. É onde tem as maiores oportunidades, ou mais oportunidades. Não sei se maiores, mas mais oportunidades. Sim. E daí o Fluminense e o Vasco tinham feito pré-temporada no Espírito Santo. Então eu peguei o telefone de uma galera lá em Vitória e falei, quando eu for morar no Rio, eu falo com vocês e tal, beleza. Aí quando eu tava no ano de me formar, era 2010. E eu falei, cara, como é que eu vou sair do Espírito Santo, vou chegar no Rio, em São Paulo, contando uma história, dizendo que eu quero trabalhar com isso. Todo mundo quer isso, né? Eu preciso ter alguma coisa que marque, fala assim... Cara, mas antes disso, você fez gato. Você fez gato. Na sua carreira, se eu botar aqui, é muita coisa. Eu falei, é possível que então muitos anos. Não é possível. Não. A fisionomia até de mais nova do que você tem. Muito obrigada. Não é possível que caiba nesse espaço pequeno de idade. Eu comecei muito nova. Esse primeiro estágio eu tinha 19 anos. Eu comecei muito novinha, eu tenho mais de 10 anos já de profissão. E daí, cara, eu peguei e falei, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso ter algo que realmente mostre para as pessoas que é isso que eu quero para minha vida. Aí eu vendi meu carro lá no Espírito Santo e fui para a Rússia. Eu, um parceiro do Espírito Santo, era o único cara que eu conhecia, mas 4 amigos. Para a Rússia não, para a África. Para a Rússia não, desculpa. Rússia, quem me dera, não fui para a Rússia. Fui pra África. E aí... E eu me achando o máximo que viajei em 5 estados com vaquinha. Não foi pra África, vendeu o carro e foi pra África. Tipo, do nada, né, louca? Do nada. Eu ainda tinha uma base que era o Instagram aqui, pra fazer meu trabalho, pra mostrar e tal. Você foi do nada. E assim, eu fiz uma live esses dias com um grande amigo meu, que foi meu primeiro parceiro de estanário, o Antero, e a gente contou essa história. E depois eu falei com ele. E aí ele até brinca assim comigo, porque eu fui tirada de lunática pelas pessoas, entendeu? A galera que trabalhava comigo... erradas, Bárbara. Você é exceção para comprovar a regra. Não julga as pessoas. Não, sem julgamentos. Mas assim, esse meu amigo me perguntou, né, depois dessa live, pô, como é que você lida com essas pessoas hoje em dia, né? O que elas falam para você? E eu falo, cara, é muito normal, né? As pessoas, às vezes, elas não querem que você sofra. Minha mãe falava muito isso, meu pai pra mim, assim. Claro. Eles falaram, não é uma questão de apostar em você, de acreditar em você. A questão é que a gente não quer que você sofra, que você passe necessidade. Muita gente não conhece a minha história, mas eu vim de uma família simples. Eu não vim pro Rio com dinheiro no bolso para viver no Rio, vida de rainha, uma vida confortável. Eu vim realmente tendo que optar por refeições, entendeu? Então, ou eu almoçava ou eu jantava, eu não tinha os dois. Então, isso não estava na entrevista que eu li. Não foi uma vida, não foi um início, foi realmente uma vontade muito grande de realizar esse sonho. E eu lembro que, óbvio que minha mãe me ajudou financeiramente, minha família. Eu morei numa república. O primeiro lugar que eu morei no Rio foi numa república com umas meninas. Aí, né, cara, sabe como é que a gente é? Tinha um cara que trabalhava comigo em Vitória, que a filha dele estudava no Rio. Aí arrumou um quartinho pra eu morar. Começa assim, né? Pagava uma graninha ali. Claro. E começou assim a minha história. Eu fui para a África, passei 40 dias na África. Eu, um parceiro, Humberto Gomes, e mais 4 amigos que eu conheci na África. Meus amigos. Amigões, né? E aí, cara, tudo começou. Graças a Deus, deu certo. Eu vim pro Rio. Aí comecei a trabalhar na Rádio Popular AM de Duque de Caxias. Foi minha primeira rádio, meu primeiro emprego, ainda não remunerado. Isso tudo na base do contato. E aí não remunerado?
Não remunerado. E você morava onde no Rio? Que bairro? Eu morava na Zona Sul. Eu morava em Ipanema. Você ia pra Caxias todo dia sem ganhar nada? Todo dia. Todo dia. Sem ganhar nada ainda. Nada. Não, sabe o que era louco? Que assim, eu não sei... Tudo eu não sei Bárbara. quantas... Quem é do Rio, quem não é. Mas Caxias é longe pra caramba. E você imagina você chegar numa cidade onde você não conhece nada nem ninguém e ir pra uma outra cidade, né? Porque é muito longe. Eu lembro minhas aventuras no trem. Cara, eu sinto saudade, sério, era bem maneiro. Não, mas é óbvio que depois da nostalgia, óbvio que marca, isso tudo marca. E são cicatrizes boas que a gente vai somando com experiências de vida que, pô, isso só engrandece e dá mais valor quando tá aí, né, Bárbara? Pois é. E aí a gente... Eu gosto de lembrar, porque aí às vezes a gente reclama de boca cheia, sabe? Às vezes a gente tá na maior fase da vida, assim, realizada profissionalmente, mas a gente tá sempre satisfeito com alguma coisa, a gente se vê reclamando e fala, caramba, mas já passou por tanta coisa, né? Sim, óbvio. E aí eu vim pro Rio, aí comecei nessa rádio popular AM, Duque de Caxias, ia pros jogos no Maracanã, cobri, foi super legal. Aí depois um amigo meu me colocou em contato com o Fábio Medeiros, que é diretor do Esporte Interativo. Tá. E o Fábio não tinha vaga. Mas eu ia lá. Esporte Interativo recém-aberta, né? Recém-aberto. Aí eu cheguei lá um dia e falei, cara, me dá um teste aí. E o dia que pintar uma vaga, você pelo menos conhece o meu trabalho. Aí ele fez um teste comigo. A gente fez alguns testes como apresentadora e comentarista na época. E aí eu passei no teste, surgiu a vaga e eu tava lá empregada. Aí foi meu primeiro. Eu tenho um contrato até hoje. Impresso, bonitinho. Meu primeiro contrato, meu primeiro salário aqui no Rio. De vez em quando eu fico viajando assim, vendo, sabe? É um lugar que me recebeu muito bem. Fiz grandes amigos lá, que eu tenho até hoje, que eu sou, poxa, a Aline Nastari, que eu fui madrinha de casamento. O Rafael Oliveira, que não tá mais lá, que eu sou fãzaça, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Então, assim, eu carrego o esporte interativo com muito carinho. Claro, ó. E aí, do esporte interativo, eu fui pra Band. Na Band, eu trabalhei como comentarista da Rádio Transamérica também, paralelamente à Band. Deixa eu fazer uma vírgula. Uhum. Como você lidava com multifunções, assim? Fazer reportagem, como você começou sozinha, indo pra África e tal. Aí depois já comentando. Como era galgar esse passo a passo, independentemente de troca de emprego ou não? Aí digo agora da forma mais profissional do mundo. Como é que para você era fazer cada vez mais? Como é que você conseguia somar isso em você, vendo jogos, estudando? Como é que você fez com isso? Cara, o que eu sempre falei, isso desde quando eu comecei a trabalhar com esporte, nessa editoria, que eu não queria escolher para mim uma função. Eu queria ser multiplataforma, sabe? Eu queria jogar em todas as posições. Já usando aí o esporte como metáfora. Sim. Então, para mim, assim, eu gostava de me comunicar e eu achava que para eu conseguir as coisas que eu gostaria, eu tinha que ser plural, eu tinha que saber apresentar, mas eu achava que a apresentação ela me resumia numa coisa que não era só o que eu sabia dar. Porque como eu sempre estudei muito e sempre fui muito boleirona, de ver muito jogo, eu achava que a apresentação me resumia numa pessoa... E não necessariamente você precisa ser técnico naquilo. Você consegue apresentar sem entender do tema. Você pode apresentar, você pode entender um pouco aquilo, mas você não precisa se aprofundar tanto, né? Sim. A Suzana... Eu achava que não, que eu queria fazer... A Suzana, eu te interrompi porque tá te fazendo altos elogios aí, a Suzana Werner. Beijo, a sua é demais, cara. Temos um rolê com eles em Londres aí, numas férias que a gente fez. Galera, pô... Que pessoa, sabe? Que coração, que humildade. Eu vou ficar babando ovo aí por horas se deixar. Eles são incríveis. São incríveis. 10. E e aí eu peguei e assim, entendia que eu podia dar opinião, que a minha apresentação ela podia ser mais que uma apresentação. E aí, cara, as oportunidades foram surgindo. Porque eu acho que não é uma escolha, óbvio, minha, mas as oportunidades surgem e você vai agarrando. Então, quando eu fui para o esporte interativo, eu entendi que ali eles queriam alguém que fizesse de tudo um pouco. É uma programação 24 horas esportiva, com 1 milhão de campeonatos, então a gente precisava passear por aquilo ali com segurança, com conteúdo. E eu acho que por isso que eles apostavam em mim. Então, eu trabalhei lá como comentarista, apresentadora e repórter. E acho que, assim, hoje eu sou mais apresentadora, porque é o meu cargo.
também participo de programas de debate. E ainda tenho muito que amadurecer, sabe, como comentarista. Ainda tem que pegar mais rodagem, mais bagagem, assim como na apresentação, em tudo. Mas eu acho que a experiência foi me dando cancha, assim, para poder passear por todos das áreas, assim, do jornalismo esportivo. E isso é muito importante, Bárbara, porque, por exemplo, eu acho que comentar, seja na televisão, na área esportiva, no futebol, talvez seja a maior barreira, né? Para você, que teve que quebrar, comentar. Porque apresentar, foi o que a gente falou, você não precisa ser específico. Agora, futebol, e é óbvio que é impossível não falar disso, porque por mais que a gente não queira, existe um maldito preconceito de mulheres comentando futebol. Então, acho que seja o maior mérito, né? A mostra, por mais que o apresentador é uma coisa maior, mais glamurosa, óbvio, mas o ato de comentário eu acho que é mais bacana, assim. Não sei se Eu gosto muito. Não, eu gosto muito, assim. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu acho que ali eu posso construir as minhas ideias, posso expor o meu ponto de vista. Ali é muito eu, a minha personalidade, a minha opinião, né? Sim. E tenho feito isso nos programas do Sport TV, gosto. Acho que é uma coisa que hoje a gente tem como referência no país, né? A Ana Thaís Matos, que já comenta jogos, inclusive na TV aberta. Sim. Ela já tem já tem amadurecido mais esse lado dela, que começou como repórter de rádio também. Para mim é uma referência hoje no meio. E a gente tem conseguido aos pouquinhos, a gente não acredita que ainda a gente tenha o cenário que a gente gostaria como espaço, enfim. Claro. Mas eu acho que a gente está abrindo as portas e quem sabe no futuro próximo mais mulheres vão ter oportunidades como a gente tem tido. E eu te interrompi para falar da Suzana e tipo, fazer essa apêndicezinha aí. Você estava falando da Bandeirante. Siga, por gentileza. Pois é, então nessa loucura toda eu depois eu tinha deixado meu currículo espalhado por tudo quanto é canto, né? Em tudo quanto é emissora. E aí surgiu uma vaga no Rio, a Band me convidou e aí eu deixei o esporte interativo, fui para a Band. Na Band eu fui repórter, também apresentei um programa na Rádio Bradesco Esportes FM e também fui comentarista de jogos na Transamérica. Nossa, comentar jogo em rádio é difícil. Mas por quê? Qual a dificuldade? Enfim, e aí depois eu consegui ir para o Sport TV numa dinâmica muito maluca também, porque eu trabalhava na Band, e aí eu fui no Sport TV conversar com o Paulo César Vasconcelos, que era o chefe de redação na época. A gente trocou uma ideia e não tinha vaga também. Mas aí eu saindo da sala dele, eu encontrei com o chefe de um dos programas, do Tá Na Área, e ele me falou que a Vanessa Rich saía de licença maternidade. E ele falou, cara... Eu falei, pô, me dá seu telefone aí. Falei com ele. Ele, não, mas a gente ainda não iniciou a sequência de testes. Eu falei, pô, mas me dá seu telefone aí. Tá? Dá logo, pô. Pra ele. Falei, cara, na hora que pintar um teste, tá. Aí, pô, começaram os testes. Eu e uma galera. E aí eu vim pro Sport TV aqui na Barra, onde eu moro hoje. A gente começou a fazer testes. E em um desses testes eu fui assaltada. Eu fui assaltada descendo pra fazer o teste. Mas fiz o teste como se nada tivesse acontecido, entendeu? Claro. Então, fiz como se nada tivesse acontecido. Demorou muito, cara. E aí eu tive que sair da Band, porque eu tava nesse processo com o Sport TV. O Sport TV não me dava... Você teve que sair antes da Band, antes de fechar, você teve que sair. Você não pôde conciliar. Eu tive. Não deu, porque eu já tava num processo de seleção. Eu já tava indo fazer... Eu já tava no funil, entendeu? Então, existe um conflito aí que não tem como administrar, sabe? Tá. E aí o Sport TV me deu a notícia de que eu estaria dentro, só que como demorou muito, eu comecei a trabalhar numa empresa do mercado financeiro, desenvolvendo plataformas eletrônicas lá, porque financeiramente eu não podia ficar no Rio se eu não tivesse um emprego. Claro. E aí eu achei que eu nem ia ser contratada para o Sport TV, porque uma amigona minha que também estava no processo seletivo me ligou e falou, cara, me ligaram do Sport TV, falaram que não sou eu, que eu não sou da vaga. Eu falei, caramba, não vão nem me ligar para avisar que não sou eu. A primeira coisa que veio na minha cabeça. Ligação, nem ligaram. Não vão nem me dar um fora oficial. Mas pelo contrário, depois me ligaram e me disseram que eu estava contratada. E aí tô aí até hoje, graças a Deus. Essa sensação é indescritível. É Nossa, óbvio que eu não tenho essa sensação. Eu sou mais velho que você, sabe disso. E eu passei pelo mercado durante muitos anos. E a coisa que mais me irritava, que mais me magoava, não era nem tomar um não. Eu tive muita sorte no início da minha carreira profissional. Eu demorei a ter entrevista que eu não passei. Mas depois que eu tive a primeira, eu tive a sequência de não passar.
E o que mais me irritava era isso, cara. Era essa agonia, era a falta de respeito das pessoas avisarem. Olha, você não passou, cara. Tipo assim, acaba, encerra o assunto, porra. Aquilo verdade. ia tomando conta, sacou? Aquilo ia fazer um mal danado. Olha só, eu tô vendo que tem um monte de gente perguntando no meu time, e aí a gente pode falar sobre isso, que é um tema um pouco polêmico, mas eu acho interessante a gente debater. É o seguinte, tem muitos jornalistas que assumem os seus times, o que eu acho muito legal. Só que eu acho que as pessoas também têm que respeitar quem prefere não falar. Sim. Porque não o que vai fazer com que as pessoas gostem ou não do meu trabalho é elas acreditarem que eu sou isento ou não. Não é eu revelando o meu time para as pessoas que elas vão, a partir daí, achar que eu sou mais isenta ou menos isenta do que as pessoas que não revelam. Eu acho que a gente tem que confiar no trabalho das pessoas. Sim. É muito difícil transitar nesse meio. O pessoal que está perguntando qual é o meu time, eu gostaria que vocês acreditassem de verdade, que não é blá, blá, blá. É muito difícil você encontrar tons quando você assume que você torce para determinado time, pelos ataques que a gente sofre na internet, por tantos haters que tem por aí para nos desqualificar. Não me apego a isso. Olho muito pouco os comentários que me mandam, principalmente em Twitter. Mas eu fiz uma escolha e isso não me torna mais isenta ou menos isenta de quem revela. Quem revela, acho ótimo. Se sente à vontade com isso, eu acho, poxa, acho muito bacana. Mas não é o meu caso. Então, assim, eu não gostaria de falar. Muita gente já sabe para que time eu torço, porque eu fui uma torcedora de arquibancada. Você não sabe? Não. Mentira! Não sei, juro que não. Depois eu te mando. Tá. Depois eu te mando. É só porque eu sei que é uma curiosidade e eu gostaria de responder com educação, porque eu acho muito normal que isso seja uma curiosidade. Mas eu não gostaria que as pessoas acreditassem menos no trabalho de quem não revela, porque não tem nada a ver mesmo. Mas sabe o que é, Bárbara? Isso aí, eu revelo o meu, você sabe, sou vascaíno e tal, já falei N vezes. Mas sabe o que acontece, eu acho? O que acontece, Bárbara? Eu acho que é o seguinte, tudo é motivo para reduzir o teu trabalho, seja ele qual for, né? Principalmente quem se expõe com a carinha para mais pessoas. Uma coisa é você trabalhar com 3, 4 pessoas do teu setor, qualquer empresa que seja. No teu caso, você expõe para milhões de pessoas, eu exponho para bem menos pessoas, mas a gente está exposto. O que acontece? Se você não fala, você vai ser julgada porque não fala. Como você fez questão de deixar limpo. Se você fala, você vai ser julgado pelo que fala quando eu vou falar do seu time. Não tem como. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde fugir, entendeu? Eu só não gosto de uma linha, que não é a sua, uma linha jornalística que meio que ataca isso. Usa quando sabe que é time. Isso, pô, aí é ruim. Mas eu já deixei logo e respeito muito quem não... O Alê também não fala. O Alê Oliveira. Eu nem ia tocar nesse assunto com você, não. Mas você quis tocar por aqui, acho bacanérrimo. Não, passou que eu sei que muita gente, porque eu acabei falando dessa minha relação com o estádio e no Rio de Janeiro, essa minha relação esportiva. Na cabeça... Galera, eu sei que as pessoas ficam curiosas, eu não vejo problema nenhum, também não vejo maldade nisso, acho normal, eu também fico curiosa. Claro. É resenha de bar, é isso aí. É óbvio. Mas eu acho legal esclarecer, porque eu vejo algumas pessoas se apoiando assim, mas fulano é isento porque fulano revela o time dele. Acho que essas coisas não se misturam. Isso não tira a tua credibilidade ou te dá credibilidade. Confia no trabalho, não confia. A verdade é essa, simples. É isso. Bárbara, deixa eu te falar um negócio. Você tem uma linha que eu acho primordial. Poucas pessoas têm na televisão. Eu posso citá-los. Você, Pedrinho, Alê, Alex Cabeção, mais uma meia dúzia de 3, 4. Isso são palavras minhas. Que conseguem criticar, conseguem falar a respeito de qualquer tema, que você, obviamente, é meio que obrigado a abordar qualquer tema, porque as televisões fechadas, principalmente, que tem 24 horas de uma programação esportiva, ela automaticamente fala do esporte, do jogo, né, do momento em si, e não tem como não falar do cotidiano que envolve. Não tem como. Então entra uma série de coisas linkadas ao esporte. A vida pessoal da pessoa, a política do processo, tudo isso envolve. E você e essas pessoas que eu citei falam com muita clareza e sem fugir, sem ficar em cima do muro, que uma coisa é você falar assim, eu prefiro A do que B. Outra coisa é você falar que A é brabo demais, muito brabo, e B é uma merda. Isso me incomoda muito. Eu tenho crises aqui no Instagram, que você vê.
A vontade é chocar a parede. Então eu cuspo aqui e vamos destruir o que quiser. As pessoas até falam, pô, Edu, dessa forma tu não vai pra televisão. Eu falei assim, cara, ou vai dessa forma ou não vai. Eu não vou conseguir mudar, não consigo. E eu queria te fazer esse elogio e queria falar com você o seguinte, isso é um exercício diário, é automático, porque eu acho que a maioria critica de uma maneira muito forte, cara. De uma maneira que incomoda essa porra. E eu tive o prazer de fazer entrevista com o Rubinho, não sei se chegou a ver. Sim, você viu? Vi. E, pô, não tem como não pensar numa crítica, pensar no filho, na filha, na mulher, no esposo, pô, no pai, na mãe. E você tem esse talento, esse fino trato. Você, essas pessoas que eu citei, mais algumas outras, de criticar sem ofender. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu penso assim, cara, quando eu gosto do esporte, né? E assim, eu respeito muitas pessoas. Então, são duas coisas que eu levo para minha vida. Eu respeito muitas pessoas, não só o atleta. E eu acho que quando eu estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma crítica esportiva, porque eu, de fato, não consigo saber o que está passando na casa dela. Eu não sei o momento que ela está vivendo. Eu não sei em que situação ela está submetida. Então, assim, eu prefiro olhar para o jogo, olhar para os aspectos técnicos e entender que dentro daquilo existe um ser humano cheio de qualidades, cheio de defeitos, cheio de problema em casa, cheio de coisas para resolver, igual nós dois aqui. Então, nós somos todos, não existe super-herói. Porque a gente olha para esses caras e quer que eles sejam o que a gente gostaria que eles fossem. Mas eles não são, eles são o que eles são. Então, eu acho que tem que ter respeito pelas pessoas e pelas histórias das pessoas. Então, quando eu falo e eu critico ou eu elogio, para mim são críticas técnicas e esportivas. Às vezes, Odina, é difícil a gente fugir de algumas questões. Por exemplo, a gente pode falar até do cenário atual. Eu tenho uma crítica a fazer. Eu gostaria que os atletas hoje estivessem se posicionando mais em relação ao momento que a gente está vivendo e a um possível retorno do campeonato. Mas eu entendo que existe também uma dificuldade pelos acordos que os clubes têm com federações, com a própria CBF. Então, eu entendo a dificuldade do atleta em se posicionar, mas eu não posso dizer que eu gostaria que eles se posicionassem mais, porque eu acho que eles engajam. Eles engajam muito. Eles são a voz, né? O cara que paga o ingresso, ele tá indo para ver o jogador. Eu acho que ele simboliza muita coisa. E o futebol ele pode ser mais imponente, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tem um país defasado em educação, com problemas sociais muito graves, enfim. Então é uma crítica que eu faço, mas essa é a minha crítica, esse é o tom da minha crítica. A minha crítica não é, mas fulano é um M, fulano deveria fazer assim, fulano tem que ser mais isso, fulano... Eu não tenho que dizer para as pessoas o que elas têm que ser. Mas eu também, como jornalista, tenho minha opinião sobre as histórias, sobre as pessoas, sobre os campeonatos e sobre os jogos. Então é uma coisa muito pessoal, Dino. Não é uma coisa assim, vou ser desse jeito. Eu acho que eu sou assim na vida, entendeu? Eu acho que eu tomo muitos cuidados e tenho amadurecido muito. Acho que a gente amadurece, a gente muda. E tenho tomado muito cuidado com os julgamentos. E eu levo isso para minha carreira. Então, eu não vou perder tempo falando mal dos caras, das mulheres, de ninguém. Eu vou falar esportivamente a minha opinião sobre a minha perspectiva, sobre o meu olhar de uma pessoa que acompanha, que gosta e que consome. Bárbara, e sobre isso que você falou, dessa exigência que o atleta tem que se posicionar, e que eu acho que poderia se posicionar assim, você acha que no caso do futebol, por nós termos uma matéria-prima muito humilde de recurso, muito humilde de tudo que uma criança, um adolescente precisa ter, futebol a gente está falando, sei lá, de 98%, 99%, falta muita coisa na base da criação do atleta. Você acha que essa imposição e necessidade, que eu também acho que são influenciadores dos maiores, obviamente, eles que são os atletas, né? Eles que são a nossa matéria-prima. Você acha que muitos não opinam por não saberem e muitos não opinam por conta da indústria? Por exemplo, o Romário hoje, ele não seria o Romário. Não teria como ser o Romário, na minha opinião. Porque, por exemplo, o Romário tinha um patrocínio, 2, da cervejaria, da chuteira. Hoje, talvez o Romário tivesse 40 patrocínios. E automaticamente, você acha que, de repente, esse circo do futebol, do esporte, de alto rendimento, de altos valores, você não acaba ficando impedido? Você vira uma máquina, quer dizer, você faz parte de uma máquina muito grande?
Eu acho que existem formas inteligentes de você fazer, Dino, porque quando eles querem se posicionar sobre assuntos aleatórios, divertidos, eles estão sempre se posicionando. BBB. O BBB é um exemplo, foi super divertido. Eu acompanhei pra caramba mais o engajamento deles do que o meu, porque eu nem entrei na discussão de Big Brother. Eu falei, não tem problema pra minha vida. Porque muita gente brigou até por Big Brother. Então, muita gente. Muita gente, né? Enfim, triste. Até entendo algumas discussões que eu acho que, enfim, não é o momento, mas às vezes as coisas vão um pouco para um extremo que me assusta. Mas eles super se engajaram, sabe? Foi super divertido. Então, acho que eles podem se engajar e encontrar uma forma inteligente de fazer isso. Existem formas inteligentes de você se posicionar. Você não necessariamente precisa ser agressivo, você não necessariamente precisa fazer de forma mal educada, grosseira, você não precisa se comprometer para se posicionar. Perfeito. Só que quando você se posiciona, você escolhe um lado. Tá aí a dificuldade de você se posicionar. Mas isso não é uma crítica... E no Brasil, principalmente, se você escolher um lado, você é inimigo mortal do outro, né? Até isso. É difícil. Por isso que não é uma crítica, eu não vou diminuir alguém porque ela não se posiciona. Entendi, é uma sugestão. É uma coisa que eu acho maneiro. Gostaria. Pô. A gente está numa pandemia mundial, vejo um monte de gente no mundo inteiro se posicionando. Eu queria que a gente se posicionasse também, pô. Queria que nossos caras falassem sobre isso mais abertamente. É um desejo meu, eles não precisam ser o que eu quero que eles sejam. Bárbara, falando em pandemia e falando desse momento agora sobre retorno de futebol e tal, o Rio parece que começa a ensaiar, o Botafogo se negou com palavras bastante fortes do Montenegro, bastante forte. Ele deu uma entrevista ontem, salvo engano, foi a ESPN, se não me engano, com palavras bem fortes sobre isso. E eu até fiz uma enquete essa semana de brincadeira, perguntando se as pessoas preferiam que o futebol voltasse sem torcida ou esperasse voltar tudo. E bati um papo com o Pedrinho, que o Pedrinho comentou sobre isso, que ele acha que não há nexo voltar só ao futebol, já que é um segmento como outro qualquer. Qual é a tua leitura disso, Bárbara, em relação a esse vento que começa a soprar para que haja uma volta com treino separado? Porque na Alemanha, por exemplo, começou assim. O Paulinho comentou aqui que começaram com 2 pessoas. Estou bem que a Alemanha é outro mundo, mas 2 pessoas, 4, 6, 10, e está perto de voltar o grupo todo. Como é que... o rapaz tá falando que o Gabriel está falando que o Fluminense também negou. Como é que você está vendo esse começo de ventinho de retorno? Então, eu tenho olhado para fora porque lá começou primeiro para depois olhar para a gente. Então, eu fico curiosa em saber como eles estão se movimentando, né? E hoje, por exemplo, a gente tem o seguinte cenário, vou falar bem rapidamente, de Espanha e Inglaterra. A Espanha está voltando às atividades essa semana individualmente, eles vão dividir em 3 fases, né? A primeira fase é um retorno individual, a segunda fase, até o dia 18 de maio, é um retorno em grupo, e a terceira fase, em grupos separados, e a terceira fase, todo mundo treina junto. Depois que todo mundo conseguir treinar junto, 2 semanas depois, o futebol retoma. Então, vamos colocar em junho para voltar ao futebol na Espanha, que foi o lugar onde a gente teve mais casos de mortes no mundo, mais de 25 mil mortes. Então, esse é o processo que está acontecendo hoje na Espanha. A Inglaterra vive um outro cenário, porque os interesses são bem diferentes. Então, eles estão tentando aprovar um projeto de volta ao futebol, e esse projeto passa por uma votação por clubes. E dos 20 clubes da elite do futebol inglês, 14 são contra essa medida por enquanto. Assim, tem uma votação ainda que a conta não fecha, porque alguns não concordam em dar o título para o Liverpool, tem as questões também de classificação para a Liga dos Campeões, para a Liga Europa, rebaixamento, enfim. Então as pessoas ainda estão discutindo formas de votar. Eu não consigo ver o Brasil voltando. Isso eu acho muito salutar. Discutir forma eu acho muito salutar. Eu também acho. O que me assusta é quando no Brasil, antes de a gente discutir formas, a gente já quer o jogo. Então, calma. Eu acho que a gente tem que pensar a forma. Vamos conseguir testar todo mundo? Os jogadores vão ficar em segurança? Como seria a logística das viagens? Hoje o Grêmio, pelo visto, o centro de treinamento do Grêmio foi todo desinfetado, né? Os jogadores passaram por algum processo. Eu sou muito leiga, eu não trabalho com saúde, eu não estou no Ministério da Saúde, eu não estou na OMS, eu não sou médica, eu não fui formada para falar sobre o tema. Então, eu me apego muito ao que as autoridades falam, é o que eu tenho, é o meu conforto. Então, assim, eu acho que no Brasil a gente precisa primeiro discutir formas para que todo mundo volte a pensar em futebol, para depois a gente voltar. A gente está com 1 mês de atraso.
A pandemia chegou aqui um mês depois. Então, eu não acredito no futebol aqui antes de junho, julho. Eu não vejo esse cenário. Eu também não. Eu acho que o que foi ventilado da UEFA há umas 2 semanas atrás, acho que vai ser mais ou menos aquilo. A ideia deles era terminar os nacionais em junho e julho. Isso. E fizessem a Champions em 22 dias seguidos em agosto. É isso, né? É isso, exatamente. A Copa da Inglaterra, por exemplo, a previsão é que ela termine dia 8 de junho, né? Que é uma das competições mais importantes do futebol inglês. Então, eles estão encontrando datas em junho. Só que para você ter campeonato em junho, você já tem que ter voltado a treinar. Claro. Então, vamos com calma. Vamos. Você Primeiro, cara. Você achou prematuro o término do campeonato francês e holandês? Não, cara, eu acho que foi uma atitude sensata, sinceramente. Vamos discutir aqui agora que alguém ia tirar o título do Paris Saint-Germain? Não, isso não. Isso não. Então, mas, por exemplo, na Holanda, era um gol. Não, pois é. Aí o que eu acho? O que eu acho? Eles precisam discutir lá a melhor forma para isso se equilibrar na próxima temporada, por exemplo. Eu não sei como eles vão fazer para que isso não fique uma coisa escancarada de favorecimento. Agora, a gente está perdendo muita coisa, todos nós, porque aconteceu uma pandemia. Tem algumas coisas que a gente vai ter que aceitar, Dinho. Claro, entendeu? Claro. Tem algumas coisas que não vai ter muito jeito. Por exemplo, alguém realmente quer tirar o título do Liverpool? Real isso? Porque veio uma pandemia. Era pro Liverpool ser campeão agora em março, pô. Ia ser campeão agora em março. Mais de 15 pontos de vantagem em relação ao seu maior rival hoje. A diferença da Inglaterra é maior do que na França. Do que o da França, exatamente. Eu não tô com a conta certa aqui, mas é 80 e pouco contra 50 e pouco. É tipo isso. É porque eu não tô com o número certo aqui na minha cabeça agora. Sim. Eu escrevi essa semana, ou a outra, que eu achei, minha opinião, Bárbara, que eu achei prematuro o processo de cancelamento. O que eu penso? Partindo do princípio, que esse é o princípio principal desse processo todo, que é todo mundo entender que alguém vai ter que perder, todo mundo vai ter que perder alguma coisa. Fato. Partindo dessa base, eu acho que poderia ter sido feito, Bárbara, um adiamento de tudo, de forma gradativa, e fosse se arrumando na frente. Por que eu falo isso? Por exemplo, a gente fecha aqui no Brasil, né? Os clubes que chegam em finais e tal, por volta de 75 jogos no ano, às vezes passa de 80, mas vamos ver 75. Lá na Europa é 55. Então, acho que eles podiam ter feito, de repente, um achatamento maior no campeonato seguinte, no outro seguinte, mas coisa pouca, porque eles têm datas, entre aspas, com gordura. Por isso que eu achei meio que prematuro, porque você vai talvez ferir mais do que já estaria ferido, entendeu? Por exemplo, o caso do PSV, pode ser campeão por um gol, mas com, sei lá, com 10 rodadas para acontecer ainda, entendeu? O Ajax tem um gol a mais. Isso. Eu acho que podemos esperar um pouquinho mais. Esse é para fechar a obra. O problema é que a temporada encerra agora também. Eu não sei qual seria o deadline, assim, para se tomar uma decisão também. Agora a UEFA falou que é 25 de maio, né? Que as ligas vão ter que tomar uma decisão e a própria Liga dos Campeões. Cara, eu acho muito pessoal, muito particular. Eu acho que os países estão vivendo esse problema de forma muito particular, né? Cada um tem uma gravidade. Os casos no Reino Unido estão crescendo muito. Então, existe uma preocupação lá, por exemplo, de você terminar o campeonato local numa cidade só, isolar, pegar uma cidade menor para poder terminar esse campeonato. As situações dos países, elas não estão acontecendo na mesma velocidade. Então, claro, muito difícil. Eu realmente espero que a saúde esteja em primeiro lugar e que todo mundo consiga voltar às suas vidas com segurança e com saúde e tranquilidade. Ó, Rica Perrone aí, só passei para dizer que para mim ela não deu entrevista, tá? Rica, isso é talento, Rica. Sinto muito. Olha só, primeiro, ele falou que era uma entrevista pro canal do YouTube dele. Claro que se ele falou isso é porque, pô, é óbvio que ele tá fazendo graça. E segundo, que ele simplesmente sumiu. Então, a culpa não é minha. Bah, vamos falar de coisa boa, deixa eu te falar. Olimpíada ou Copa do Mundo? Pra mim? Nossa, nem me preparou pra saber. Não, eu quero falar. Caraca, vou tomar um copo d'água antes de responder. Eu quero falar de Olimpíada. Nossa senhora, pegou pesado você. Então, eu tenho... Ai, meu Deus.
Eu fui a Não uma precisa responder Copa. assim, não. Eu tô até suando, eu fiquei nervosa. Eu fiz isso para entrar na Olimpíada, entendeu? Porque nada se compara à Olimpíada, né? Nada se compara à Olimpíada. É bizarro. E a Copa do Mundo, ela tem um lugar muito especial para mim no meu coração, porque ela fez parte da minha história. Então, a Olimpíada. É porque você me pegou tão surpresa que eu fiquei até meio sem ar. Você trabalhava já na Sport TV e tal, você não pôde viver o Parque Olímpico, conseguiu viver, conseguia transitar lá por dentro, não, né? Muito, muito. Sério? Você conseguiu? Muito. Você não tem ideia. Disfarçada? Não, que disfarçado, que eu não sou famosa igual você, igual seus amigos. Ai, meu Deus do céu, eu participei da Olimpíada porque o meu programa era de 7 às 9 da manhã, bem cedinho. Então eu ia pro Parque Olímpico, eu ficava o dia inteiro no Parque Olímpico, né? Eu saía do programa 9 horas, fazia uma reunião rapidinho e ficava o dia inteiro no Parque Olímpico. Cara, uma delícia aquilo. Uma delícia, Não, uma delícia. É um parque de diversões aquilo, cara. Exatamente. É um parque de diversões. Eu vi deitado no chão, no jogo do basquete. Também. Aí depois tinha aquele shopping da Brahma, uma galera. Cara, que parada maneira, cara. Que coisa maneira. Que coisa incrível. Então, o que eu gostava? Já tinha acabado o trabalho, né? Então eu tirava a camisa da Globo e ficava só na cervejinha. O resto do dia. Eu não me lembro. Era todo dia, Bárbara? Eu não lembro. Todo dia. Segunda a segunda. De segunda a segunda, de 7 às 9 da manhã. Eu entrava mais ou menos, eu começava a trabalhar às 2 da manhã, ia pro Parque Olímpico às 5, então eu via o dia amanhecer no Parque Olímpico e ficava lá o dia inteiro real. Eu ia embora dormindo no metrô e no BRT, assim. Eu tava dormindo. Tem fotos aí disso, inclusive. Eu lá, tipo, dormindo de boca aberta no BRT. Bárbara, Mas muito maneiro. É muito maneiro, é muito maneiro. E eu quero muito viver Tóquio, muito viver. Tanto a Olimpíada em Tóquio quanto a Copa no Catar, que entre a maior distância dos estádios no Catar é de 55 quilômetros. Não sei se você sabe cabeça de cabeça. Os estádios mais longos, de um para o outro, é 55 quilômetros. Tudo vai ficar num espaço muito curto, muito concentrado. Acho que vai ser a primeira Copa com cara de Olimpíada. Porque na Copa são estados, né? Você divide todo mundo. O alemão tá lá, porque a Alemanha joga lá, o Brasil tá aqui. Eu acho que essa Copa do Catar vai ser muito bacana em relação a estar todo mundo próximo, entendeu? Eu também acho. Vai ser bem legal, assim. Cara, vem 2 grandes eventos aí. Esse ano um balde de água fria, né? Com o adiamento da Olimpíada. Mas não tinha o que fazer. Sinceramente. Não, também acho que não. Não à toa é uma opinião que é uma unanimidade, né? Engraçado. Engraçado não, porque isso não tem graça, mas é curioso. Porque tem tanta gente que poderia discutir, os atletas, por exemplo, né? Que estão aí na sua melhor forma, de repente, e pensar que, caramba, ano que vem, né? Mais um ano, fora pessoas que estão brigando por vagas. Mas é tão consenso que não tem o que se fazer que todo mundo concordou que realmente o adiamento era o melhor caminho. E ano que vem, se Deus quiser, estaremos lá. Vamos. Bárbara, deixa eu te falar uma coisa. Você faz isso muito bem. E eu, assim, de live, pessoalmente, comecei a ter um ano e pouquinho e tenho o maior prazer em fazer isso aqui. Gosto muito de fazer isso aqui. Entrevistar para você é uma... Você gosta, você tem muito prazer em fazer. Você estuda muito antes a pessoa. Tô te perguntando como amigo e como pai de saber como é que é o teu dia a dia em relação a isso, entendeu? Porque eu tenho o maior prazer em fazer, o maior prazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Antes de conversar com você aqui, eu tava com uma dor de cabeça inacreditável. Eu dormi mal à noite e tal, eu fiz com o Deco de manhã, fiz com a Alê, não tinha almoçado, uma dor de cabeça. Começou o negócio, parece que eu entro em alfa. Relaxa. Eu fico muito, muito bem comigo. E, tipo assim, para você entrevistar, é uma coisa muito bacana. Você tem prazer nisso? Tem vontade de fazer mais vezes? Eu adoro. Eu adoro porque são nas entrevistas que você conhece as histórias, né? E assim, eu gosto muito da entrevista no formato que tem acontecido agora nessa quarentena, que são essas lives que são bate-papos. Então, eu dificilmente, por exemplo, eu não tenho a dinâmica de anotar perguntas. Eu geralmente estudo, eu deixo algumas perguntas, óbvio, ali anotada no meu bloquinho, que eu tenho meu rabisco, mas eu não fico com aquilo, eu não sigo aquela ordem. Porque eu acho que a conversa, ela te propõe muitas outras perguntas. Sim. E aí vai muito do quanto você se preocupou em conhecer aquela pessoa. Eu acho que isso é o mais importante de uma entrevista, assim. Não só você pensar
e se preocupar única e exclusivamente nas perguntas. Mas se você conhecer a história, a sua entrevista já está ali. Se você conhecer as coisas mais importantes que aquela pessoa passou, vivenciou, e aí os mais ricos detalhes, você vai conseguir tirar mais coisas legais delas, assim. Sim. Então, é um exercício que eu adoro fazer, eu amo entrevistar. Já fiz ótimas entrevistas, tive a oportunidade de conversar com pessoas assim que me apresentaram o mundo, porque quando você entrevista, você conhece as histórias das pessoas. Isso é muito louco, isso é muito louco, isso é barato. Então, eu adoro também, eu adoro, cara. Eu me amarro mesmo, assim. A entrevista é uma coisa que eu sento e penso, cara, o que eu quero ouvir? O que as pessoas querem saber dessa pessoa? Eu fico me colocando no lugar do telespectador. Show. É um viés se eu passo para sua cabeça abandonar o esporte? Não. Como a Fernanda fez, como o Thiago Leifert fez, que eu acho, me amarro na dele, conheço o Thiago, acho que ele faz o Big Brother com maestria, mas se afastar do esporte e apresentar algo com uma relevância, sei lá, jornalística maior, nem sei se pode usar esse termo, mas eu digo, sei lá, Fantástico da Vida, por exemplo, Jornal Nacional, isso mexe com você ou não? Cara, eu vivo do esporte desde muito nova, assim, eu não consigo me ver hoje tirar, assim, sei lá, me desassociar do esporte. Mas a vida, ela é muito... Ela tá aí, né, cara, para desafiar a gente não sabe o dia de amanhã. Então eu não fecho porta para nada. Mas, assim, meu coração hoje, ele tá no esporte. E eu gosto de seguir o meu coração. Meu coração, ele tá... Eu consumo muito, né, cara? Eu sou muito viciada, assim. Eu gosto, eu acompanho. Eu viajo para ver jogos, faço férias para ver jogos. Então, não me vejo hoje fazendo aproveita e fala da sua vida de atleta, né? Que só de ler o que você pratica, cansei. Pois é, migué, pô. Mó migué. Eu gosto, né, de malhar, enfim, faço atividade física e tal. Me cuido. E gosto muito de consumir esporte, assim, não só assistindo, mas gosto de aprender um pouquinho de alguma coisa, praticar, enfim. Tá muito dentro de mim. Sim. Mas o mundo tá aí pra gente explorar também, né? Se vier uma oportunidade que eu acho que vai me desafiar também, por que não? Sim. Você pratica o que hoje, Bárbara? Cara, hoje nada. O seu esposo é uma barra danada de praticar tudo, né? Uma barra danada. Cara, hoje eu não faço nada, né? Porque, pô, eu tô aqui em casa, moro num apartamento pequenininho, então eu uso a sala pra fazer treininho mesmo de aeróbico, pra cuidar um pouco do corpo. Mas antes eu ficava brincando lá na praia com os meninos, fazendo aula de futebol. Eu fiz 2 anos de Muay Thai, eu gostava pra caramba, achava divertido. É isso, assim, não tem nada... Fiz vôlei, né, durante muito tempo. Fiz vôlei durante 8 anos, não à toa estou aqui. Eu não tinha talento para seguir carreira. Então é isso, eu sou uma curiosa, assim. Se me colocar alguma coisa para fazer, eu faço, mas não pratico nenhum esporte, não. Entendi. Você hoje é realizada ou você tem alguma linha de tipo assim, pô, tá faltando Y? Por mais que a gente seja muito jovem, você é mais jovem ainda, tem um mundo pela frente, alguma coisa te aguça no esporte, tipo assim, pô, tá faltando isso. Exemplo, sei lá, tá faltando acompanhar um atleta olímpico durante sua fase de preparação. Falta alguma coisa que você tem aqui na cabeça, assim, pô, falta isso. Eu acho que falta muita coisa ainda. Eu sou muito realizada, tô onde eu gostaria de estar, mas falta muita coisa. Poxa, eu tô muito feliz com a oportunidade. Eu tava escalada para Tóquio, né? Então, assim, seria minha primeira cobertura, vai ser, se Deus quiser, minha primeira cobertura fora do Brasil. Tem Copa do Mundo, tem Euro, tem várias personalidades do esporte ainda para entrevistar. Eu olho assim para frente, eu vejo muita coisa que eu ainda quero fazer, mas graças a Deus eu tenho feito as coisas que eu gostaria de fazer. Então é uma questão de tempo e de oportunidade mesmo. Mas nossa, tem muita entrevista ainda. Ixi, muita coisa legal para fazer. Se o Sport TV não te escalar, que vai escalar obviamente, vamos ver você, a gente faz vaquinha de novo, tudo de novo. A gente relembra a nossa história e mete o pé pra Tóquio. Vambora, ué. Se der alguma coisa errada, a gente se junta. Vai dar nada, tá maluco? Vai dar nada. Quiser, não, tá tudo certo. Ano que vem estaremos lá, se Deus quiser. Você tá querendo ir também, então, né? Eu vou de qualquer maneira. Tipo, igual você. Eu vou de qualquer maneira. Se vai de avião parando 10 vezes, eu vou de qualquer maneira. De qualquer maneira. Perto não é, né? Perto não é. Dá pra você ir fazendo escalas aí na casa dos seus amigos. Dá, óbvio. Bárbara,
eu fui pro Peru, o Júlio, que é um fofo, é meu padrinho. O Júlio é um dos meus padrinhos que me proporcionou conhecer a Inglaterra, fazer entrevista. Bem, foi. O Júlio César? É, pô. Você não Ah, sabe falar do Júlio, não? Não sabe, não, jura? não. Eu volto de Paris, da entrevista com o Neymar. Eu não tinha passaporte, vale ressaltar. Tirei para ir a Paris, né? 38 anos de idade. 37 para 38. Eu volto, tô em casa, 10 dias em casa, ele me liga e fala assim: a gente morou na mesma rua, né? Criança, mas a gente não era amigão, não. Amigão não, mentira. A gente era colega de rua, jogava bola junto e tal. Aí me liga assim: ó, Edu, vai inaugurar o estádio do Tottenham. A Inter de Milão vai estar lá com o seu time todo, Mourinho, Paraná. E eu queria te convidar. Nessa hora, a cabeça fala assim: como é que eu vou arrumar dinheiro para ir até lá? Não vai ter, não tem como, a chance é zero. Aí ele fala assim, e ele é meio desatento, esse Júlio, né? Você sabe disso, o Júlio é meio desatento. Aí, depois de 10 minutos de um comichão assim, incrível no corpo, ele fala assim, não, se preocupa não, que a pessoa que trabalha comigo vai te ligar e a gente vai. Tá tudo comigo. Nessa hora, tá tudo comigo. E, cara, não acredito. Caraca, cara. Aí eu fui pra Inglaterra, pô, sentei no banco de reserva com o Mourinho, pô, bem, coisa de maluco. Viveu coisa de maneiro. Muito o maneiro. Júlio Então... O Júlio, pra mim, assim, cara, tá aí entre as melhores pessoas do futebol que eu já conheci disparado, assim. Ele cara, sério, todo mundo tinha que ter a oportunidade de conhecer esse cara. Ele é muito incrível. Ele é muito incrível. Ele é muito Ele é uma pessoa do bem, coração bom. Ele e a Suzana, assim, pra mim, cara, foi uma... Eu conheci eles em 2018 e eu sei lá, eu tinha uma expectativa, pô, vou conhecer o Júlio, que legal, vou trabalhar com ele. Sim. Mas depois que eu conheci, sabe quando você fala assim, cara, parece que esse cara é um irmão pra mim? Ele, pra mim, ali, durante aquele período, ele foi sei lá, um irmão, cara. O projeto da Copa Noite, não foi? Foi. A gente fez a Central da Copa. Eu, Thiago, ele, Caio e a Bárbara Labres. Foi muito legal. Pô, foi irado, só pessoa só de maneira. Super legal. A gente se divertia demais. Meu Deus. Imagino. Thiago é bom de resenha demais também. Não, Thiago, né? Thiago é bom de resenha demais. Thiago não tá entre os humanos. Ele é muito gênio, aquele cara, tá maluco. Genial. Ele é muito bravo. Querida amiga do meu coração, nos vemos em Tóquio, nos vemos em um monte de lugar, como foi na Copa América. Te desejar o maior sucesso do mundo. Cuida bem do chatão aí. Tudo de melhor para vocês. Vocês são 10, você sabe disso. Torço demais por você. Você é referência para mim, saiba disso. Já te falei mais de uma vez e vou seguir falando. Todo sucesso do mundo. Se a Sport TV não quiser te mandar para Tóquio, você vai com o Fui tá tudo certo. Fechou. Beijo, prazer foi meu. Já nos conhecemos, né? Já estivemos juntos, já resenhamos. Torço muito por você. Que você continue aí alcançando seu objetivo, seu sucesso. Tá bombando. Estou vendo que você tá bombando. Caminhando. Tem do seu esforço, da sua dedicação. E você sabe que você pode contar comigo, tá? Por que você precisar. Tamo junto. Um beijo. Beijo da família toda. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau. E aí? Tudo bem? Tô bem, você? Eu tô assustado, agora relaxei, porque eu mandei direct pra senhora, a senhora não viu. Eu falei, pronto, ela esqueceu. Não! E aí? Tudo bem? Tô bem, você? Eu tô assustado, agora relaxei, porque eu mandei direct pra senhora, a senhora não viu. Eu falei, pronto, ela esqueceu. Não! Imagina, acabei de te responder. Só que eu tava dando uma armadinha aqui na sala, né? Aí eu te respondi e falei, não, tá suave, tá, vambora. Tranquilo. Tudo bem? Tô bem, tudo tranquilo. Poderíamos estar melhores, né? Mas tá tudo na paz, graças a Deus. 51 dias, né? Preso. Pois é, cara. Nossa, nem fala. Parece que foi ontem, né? Assim, se a gente parar pra pensar que essa confusão toda aconteceu. E a gente achou, né, que seria, sei lá, um mês no máximo. E aí agora estamos sem previsão.
Mas Não com ia... saúde, graças a Deus. O que vai assustando, Bárbara, é justamente o sem previsão, né? Porque quando você tem uma linha a chegar, você administra isso, né? Você vai fazendo prognósticos, vai fazendo avaliações futuras e tal, mas quando você não tem linha a começar, fica todo mundo perdido, né? Pois é, exatamente. E a gente fica naquela, né? Qual é o próximo passo? O que vai acontecer? Quando as coisas vão voltar ao normal? Eu acho que isso causa mais angústia do que o próprio isolamento, do que o fato da gente estar em casa. Mas faz parte, né? Faz. Querida, obrigado, tá? Por aceitar. Tamo junto, cara. Você sabe disso. Que isso, imagina. Tamo junto. Tamo aí pra resenha. Bárbara, tá valendo aqui várias coisas a seu respeito. E eu não tenho direito de me meter na sua história de vida, o começo dessa loucura que você fez para estar onde está hoje em dia. Isso é uma referência para uma série de pessoas, inclusive eu. E a sua história é belíssima, é de uma garra, de uma força. Eu achava a minha baleirona da Copa América, essa loucura que eu fiz e tal, mas não dá para amarrar o teu cadastro, a história. A tua história é linda. Até parece. Na verdade é mais maluca que a minha ainda, porque eu ainda tinha um veículo para pedir. Os amigos ajudaram e tal. O teu não foram tantas empresas nem amigos que ajudaram, né? Foi na raça sozinho mesmo. Né? Então, Bárbara Coelho, por favor, conte sua história para nós, por gentileza. Tá, que legal. Poxa, obrigada por me dar essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa história, porque eu vivo falando com as pessoas que a minha história ela não é melhor nem pior do que a de ninguém, mas ela é minha e ela é muito... Eu tenho muito orgulho, né, de ter conseguido fazer com que as coisas dessem certo. E ela é bem maluca mesmo. Como não, mas ela é melhor, sim. Ela é melhor que um monte. Essa história é linda. Não, é linda e de uma loucura complexa. Porque para dar merda não custava nada. Nada. Exatamente. A chance de dar merda era muito maior do que dar certo. Muito maior. Mas olha só. Igual o Bolsa de Valores, igual que você passou, né? Quanto maior o risco, maior é o lucro. Vamos usar assim essa palavra, né? Então, vou começar lá atrás, né? Acho que muita gente fica na curiosidade, assim, do interesse pelo esporte. Acho que o esporte ele foi crescendo comigo, muito pela minha relação familiar, com meu pai, meu irmão, essa coisa de estar sempre vendo futebol, enfim. Então, eu cresci com essa veia meio que... essa vontade de trabalhar com isso algum dia. Isso foi amadurecendo durante a adolescência e tal. E quando eu entrei na faculdade, eu nunca sabia, né? Poxa, qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro emprego? O que eu tenho que fazer? Eu sou de Vitória do Espírito Santo. Então, eu não sou nem do Rio, de São Paulo, de um lugar a minha esposa também é de lá. Eu sei disso. Manda um beijo pra ela, inclusive. Então, assim, eu não sabia por onde começar. E aí eu trabalhava numa empresa de eventos, uma empresa que faz eventos durante o ano, e aí era um estágio, sabe? Início de faculdade. Eu comecei a trabalhar com jornalismo no início da faculdade, nesse segundo período, quando... Pode falar. Você entra na faculdade já pensando nisso? Sim, ou já acontece, pensando. Tá? Não. Porque é um estado que, por mais que fique no Sudeste, não é um estado com esporte na veia. Grandes equipes, grandes torneios, grandes campeonatos, não é. Grandes atletas, sim. Grandes personalidades, sim. Mas grandes organizações, não, né? Exatamente. E assim, o que acontece? Os capixabas, na sua grande maioria, torcem para times do Rio. Sim. Então, assim, a galera lá curte muito esporte, mas não curte o esporte local. E eu sou uma dessas fanzaças, assim. Fui uma adolescente que frequentou muito estádio. Eu vinha muito pro Rio, eu via muitos jogos, eu tinha essa... E eu lembro que numa dessas minhas aventuras pro Rio, O Pedrinho te chamando de craque. Passou o Pedrinho, passou o Marcão. Pedrinho? Pedrinho, Marcão. Se eu te falar, você tá muito famoso, cara. Não faça isso, não faça isso. Olha só quem tá aí assistindo essa live, não cara. Faça isso, não faça isso. Com certeza por você, com certeza absoluta. Até parece. Então, assim, a gente... Quer dizer, eu já gostava muito, e aí quando eu via as mulheres trabalhando no campo, no estádio, eu olhava para elas e falava, cara, eu preciso viver disso, porque eu respiro isso, eu gosto tanto disso que eu vou me profissionalizar, vou estudar e vou me dedicar. Então, eu entrei na faculdade já sabendo que era uma área que eu gostaria de seguir, assim, mas eu imaginava, e sempre imaginei, que seria um caminho muito difícil. Então, eu comecei a estagiar numa empresa de eventos,
E nisso eu consegui, surgiu uma vaga na rádio local, na rádio de esportes da Rádio Espírito Santo, no departamento de esportes. E aí eu, porra, amigo da galera da faculdade, dos meninos e tal, um amigo meu falou, cara, vai abrir uma vaga lá, se aventura. E eu comecei a ir lá todo dia, e o chefe da equipe era o Jair Batista. E ele falava assim, gente, o que você quer aqui, sabe? Você não tem emprego, não tem vaga pra você não tem nenhuma experiência. Eu não sabia fazer nada, sabe? E aí, cara, chegou um dia que eu venci ele pelo cansaço e comecei a trabalhar lá. Aí minha primeira experiência no rádio, eu falo que eu sou filha do rádio. Depois eu comecei a trabalhar na Band local, então eu fiquei com 2 estágios e a faculdade à noite. E eu queria muito vir pro Rio ou ir para São Paulo, porque... São os dois centros, é o centro do esporte. Hoje está mais disseminado, mas é o centro, não tem jeito. É onde tem as maiores oportunidades, ou mais oportunidades. Não sei se maiores, mas mais oportunidades. Sim. E daí o Fluminense e o Vasco tinham feito pré-temporada no Espírito Santo. Então eu peguei o telefone de uma galera lá em Vitória e falei, quando eu for morar no Rio, eu falo com vocês e tal, beleza. Aí quando eu tava no ano de me formar, era 2010. E eu falei, cara, como é que eu vou sair do Espírito Santo, vou chegar no Rio, em São Paulo, contando uma história, dizendo que eu quero trabalhar com isso. Todo mundo quer isso, né? Eu preciso ter alguma coisa que marque, fala assim... Cara, mas antes disso, você fez gato. Você fez gato. Sua carreira, se eu botar aqui, é muita coisa. Eu falei, é possível que então muitos anos. Não é possível. Não. A fisionomia até de mais nova do que você tem. Muito obrigada. Não é possível que caiba nesse espaço pequeno de idade. Eu comecei muito nova. Esse primeiro estágio eu tinha 19 anos. Eu comecei muito novinha, eu tenho mais de 10 anos já de profissão. E daí, cara, eu peguei e falei, cara, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso ter algo que realmente mostre para as pessoas que é isso que eu quero para minha vida. Aí eu vendi meu carro lá no Espírito Santo e fui para a Rússia. Eu, um parceiro do Espírito Santo, era o único cara que eu conhecia, mas 4 amigos. Para a Rússia não, para a África. Para a Rússia não, desculpa. Rússia, quem me dera, não fui para a Rússia. Fui pra África. E aí... E eu me achando o máximo que viajei em 5 estados com vaquinha. Não foi pra África, vendeu o carro e foi pra África. Tipo, do nada, né? Louca. Do nada. Eu ainda tinha uma base que era o Instagram aqui, pra fazer meu trabalho, pra mostrar e tal. Você foi do nada. E assim, eu fiz uma live esses dias com um grande amigo meu, que foi meu primeiro parceiro de estanário, o Antero, e a gente contou essa história. E depois eu falei com ele. E aí ele até brinca assim comigo, porque eu fui tirada de lunática pelas pessoas, entendeu? A galera que trabalhava comigo... erradas, Bárbara. Você é exceção para comprovar a regra. Não julga as pessoas. Não, sem julgamentos. Mas assim, esse meu amigo me perguntou, né, depois dessa live, pô, como é que você lida com essas pessoas hoje em dia, né? O que elas falam para você? E eu falo, cara, é muito normal, né? As pessoas, às vezes, elas não querem que você sofra. Minha mãe falava muito isso, meu pai pra mim, assim. Claro. Eles falaram, não é uma questão de apostar em você, de acreditar em você. A questão é que a gente não quer que você sofra, que você passe necessidade. Muita gente não conhece a minha história, mas eu vim de uma família simples. Eu não vim pro Rio com dinheiro no bolso para viver no Rio, vida de rainha, uma vida confortável. Eu vim realmente tendo que optar por refeições, entendeu? Então, ou eu almoçava ou eu jantava, eu não tinha os dois. Então, isso não estava na entrevista que eu li. Não foi uma vida, não foi um início, foi realmente uma vontade muito grande de realizar esse sonho. E eu lembro que, óbvio que minha mãe me ajudou financeiramente, minha família. Eu morei numa república. O primeiro lugar que eu morei no Rio foi numa república com umas meninas. Aí, né, cara, sabe como é que a gente é? Tinha um cara que trabalhava comigo em Vitória, que a filha dele estudava no Rio. Aí arrumou um quartinho pra eu morar. Começa assim, né? Pagava uma graninha ali. Claro. E começou assim a minha história. Eu fui para a África, passei 40 dias na África. Eu, o parceiro Humberto Gomes e mais 4 amigos que eu conheci na África. Meus amigos. Amigões, né? E aí, cara, tudo começou. Graças a Deus, deu certo. Eu vim pro Rio. Aí comecei a trabalhar na Rádio Popular AM de Duque de Caxias. Foi minha primeira rádio, meu primeiro emprego, ainda não remunerado. Isso tudo na base do contato. E aí depois... Não remunerado? Não remunerado. E você morava onde no Rio? Que bairro? Eu morava na Zona Sul. Eu morava em Ipanema. Você ia pra Caxias todo dia sem ganhar nada? Todo dia. Sem ganhar nada ainda? Nada. Não, sabe o que era louco? Que assim, eu não sei... Tudo eu não sei louco, quantas...
Quem é do Rio, quem não é. Mas Caxias é longe pra caramba. E você imagina você chegar numa cidade onde você não conhece nada nem ninguém e ir para uma outra cidade, né? Porque é muito longe. Eu lembro minhas aventuras no trem. Cara, eu sinto saudade, sério, era bem maneiro. Não, mas é óbvio que depois da nostalgia, óbvio que marca, isso tudo marca. E são cicatrizes boas que a gente vai somando com experiências de vida que, pô, isso só engrandece e dá mais valor quando tá aí, né, Bárbara? Pois é. E aí eu gosto de lembrar, porque aí às vezes a gente reclama de boca cheia, sabe? Às vezes a gente tá numa maior fase da vida, assim, realizada profissionalmente, mas a gente tá sempre satisfeito com alguma coisa, a gente se vê reclamando e fala, caramba, mas já passou por tanta coisa, né? Sim, óbvio. E aí eu vim pro Rio, aí comecei nessa rádio popular AM, Duque de Caxias, ia pros jogos no Maracanã, cobri, foi super legal. Aí depois um amigo meu me colocou em contato com o Fábio Medeiros, que é diretor do Esporte Interativo. Tá. E o Fábio não tinha vaga. Mas eu ia lá. Esporte Interativo recém-aberta, né? Recém-aberto. Aí eu cheguei lá um dia e falei, cara, me dá um teste aí. E o dia que pintar uma vaga, você pelo menos conhece o meu trabalho. Aí ele fez um teste comigo. A gente fez alguns testes como apresentadora e comentarista na época. E aí eu passei no teste, surgiu a vaga e eu tava lá empregada. Aí foi meu primeiro. Eu tenho um contrato até hoje. Impresso, bonitinho. Meu primeiro contrato, meu primeiro salário aqui no Rio. De vez em quando eu fico viajando assim, vendo, sabe? É um lugar que me recebeu muito bem. Fiz grandes amigos lá, que eu tenho até hoje, que eu sou, poxa, a Aline Nastari, que eu fui madrinha de casamento. O Rafael Oliveira, que não tá mais lá, que eu sou fãzaça, um dos caras mais inteligentes que eu já conheci. Então, assim, eu carrego o esporte interativo com muito carinho. Claro, óbvio. E aí do esporte interativo eu fui para a Band. Na Band eu trabalhei como comentarista da Rádio Transamérica também, paralelamente à Band. Deixa eu fazer uma vírgula. Uhum. Como você lidava com multifunções, assim? Fazer reportagem, como você começou sozinha, indo para a África e tal. Aí depois já comentando. Como era galgar esse passo a passo, independentemente de troca de emprego ou não? Aí digo agora da forma mais profissional do mundo. Como é que para você era fazer cada vez mais? Como é que você conseguia somar isso em você, vendo jogos, estudando? Como é que você fez com isso? Cara, o que eu sempre falei, isso desde quando eu comecei a trabalhar com esporte, nessa editoria, que eu não queria escolher para mim uma função. Eu queria ser multiplataforma, sabe? Eu queria jogar em todas as posições. Já usando aí o esporte como metáfora. Sim. Então, para mim, assim, eu gostava de me comunicar e eu achava que para eu conseguir as coisas que eu gostaria, eu tinha que ser plural, eu tinha que saber apresentar, mas eu achava que a apresentação ela me resumia numa coisa que não era só o que eu sabia dar. Porque como eu sempre estudei muito e sempre fui muito boleirona, de ver muito jogo, eu achava que a apresentação me resumia numa pessoa... E não necessariamente você precisa ser técnico naquilo. Você consegue apresentar sem entender do tema. Você pode apresentar, você pode entender um pouco aquilo, mas você não precisa se aprofundar tanto, né? Sim. A Suzana... Eu achava que não, que eu queria fazer... A Suzana, eu te interrompi porque tá te fazendo altos elogios aí, a Suzana Verne. Beijo, a sua é demais, cara. Demos um rolê com eles em Londres aí, numas férias que a gente fez. Galera, pô... Que pessoa, sabe? Que coração, que humildade. Eles vou ficar babando ovo aí por horas se deixar. Eles são incríveis. São incríveis. 10. E a gente... E aí eu peguei e assim, entendia que eu podia dar opinião, que a minha apresentação ela podia ser mais que uma apresentação. E aí, cara, as oportunidades foram surgindo. Porque eu acho que não é uma escolha, óbvio, minha, mas as oportunidades surgem e você vai agarrando. Então, quando eu fui para o esporte interativo, eu entendi que ali eles queriam alguém que fizesse de tudo um pouco. É uma programação 24 horas esportiva, com 1 milhão de campeonatos, então a gente precisava passear por aquilo ali com segurança, com conteúdo. E eu acho que por isso que eles apostavam em mim. Então, eu trabalhei lá como comentarista, apresentadora e repórter. E acho que, assim, hoje eu sou mais apresentadora, porque é o meu cargo. Também participo de programas de debate. E ainda tenho muito que amadurecer, sabe, como comentarista. Ainda tem que pegar mais rodagem, mais bagagem, assim como na apresentação e em tudo. Mas eu acho que a experiência foi me dando cancha, assim, para poder passear por todas das áreas, assim, do jornalismo esportivo.
E isso é muito importante, Bárbara, porque, por exemplo, eu acho que comentar, seja na televisão, na área esportiva, no futebol, talvez seja a maior barreira, né? Para você, que teve que quebrar, comentar. Porque apresentar, foi o que a gente falou, você não precisa ser específico. Agora, futebol, e é óbvio que é impossível não falar disso, porque por mais que a gente não queira, existe um maldito preconceito de mulheres comentando futebol. Então, acho que seja o maior mérito, né? A mostra, por mais que apresentador é uma coisa maior, mais glamurosa, óbvio, mas o ato de comentário eu acho que é mais bacana, assim. Não sei se Eu gosto muito. Não, eu gosto muito, assim. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque eu acho que ali eu posso construir as minhas ideias, posso expor o meu ponto de vista. Ali é muito eu, a minha personalidade, a minha opinião, né? Sim. E tenho feito isso nos programas do Sport TV, gosto. Acho que é uma coisa que hoje a gente tem como referência no país, né? A Ana Thaís Matos, que já comenta jogos, inclusive na TV aberta. Sim. Ela já tem já tem amadurecido mais esse lado dela, que começou como repórter de rádio também. Para mim é uma referência hoje no meio. E a gente tem conseguido aos pouquinhos, a gente não acredita que ainda a gente tenha o cenário que a gente gostaria como espaço, enfim. Claro. Mas eu acho que a gente está abrindo as portas e quem sabe no futuro próximo mais mulheres vão ter oportunidades como a gente tem tido. E eu te interrompi para falar da Suzana e tipo, fazer essa apêndicezinho aí. Você estava falando da Bandeirante. Siga, por gentileza. Pois é, então nessa loucura toda eu depois eu tinha deixado meu currículo espalhado por tudo quanto é canto, né? Em tudo quanto é emissora. E aí surgiu uma vaga no Rio, a Band me convidou e aí eu deixei o esporte interativo, fui para a Band. Na Band eu fui repórter, também apresentei um programa na Rádio Bradesco Esportes FM e também fui comentarista de jogos na Transamérica. Nossa, comentar jogo em rádio é difícil. Mas por quê? Qual a dificuldade? Enfim, e aí depois eu consegui ir para o Sport TV numa dinâmica muito maluca também, porque eu trabalhava na Band, e aí eu fui no Sport TV conversar com o Paulo César Vasconcelos, que era o chefe de redação na época. A gente trocou uma ideia e não tinha vaga também. Mas aí eu saindo da sala dele, eu encontrei com o chefe de um dos programas, do Tá Na Área, e ele me falou que a Vanessa Rich saía de licença maternidade. E ele falou, cara, eu falei, pô, me dá seu telefone aí. Falei com ele, não, mas a gente ainda não iniciou a sequência de testes. Eu falei, pô, mas me dá seu telefone aí. Tá? Dá logo, pô. Falei, cara, na hora que pintar um teste, tá, aí, pô, começaram os testes. Eu e uma galera. E aí eu vim pro Sport TV aqui na Barra, onde eu moro hoje. A gente começou a fazer testes. E em um desses testes eu fui assaltada. Eu fui assaltada descendo pra fazer o teste. Mas fiz o teste como se nada tivesse acontecido, entendeu? Claro. Então, fiz como se nada tivesse acontecido. Demorou muito, cara. E aí eu tive que sair da Band, porque eu tava nesse processo com o Sport TV. O Sport TV não me dava... Você teve que sair antes da Band, antes de fechar, você teve que sair. Você não pôde conciliar. Eu tive. Não deu, porque eu já tava num processo de seleção. Eu já tava indo fazer... Eu já tava no funil, entendeu? Então, existe um conflito aí que não tem como administrar, sabe? Tá. E aí o Sport TV me deu a notícia de que eu estaria dentro, só que como demorou muito, eu comecei a trabalhar numa empresa do mercado financeiro, desenvolvendo plataformas eletrônicas lá, porque financeiramente eu não podia ficar no Rio se eu não tivesse um emprego. Claro. E aí eu achei que eu nem ia ser contratada para o Sport TV, porque uma amigona minha que também estava no processo seletivo me ligou e falou, cara, me ligaram do Sport TV, falaram que não sou eu, que eu não sou da vaga. Eu falei, caramba, não vão nem me ligar para avisar que não sou eu. A primeira coisa que veio na minha cabeça. Ligação, nem ligaram. Não vão nem me dar um fora oficial. Mas pelo contrário, depois me ligaram e me disseram que eu estava contratada. E aí tô aí até hoje, graças a Deus. Essa sensação é indescritível. É Nossa, óbvio que eu não tenho essa sensação. Eu sou mais velho que você, sabe disso. E eu passei pelo mercado durante muitos anos. E a coisa que mais me irritava, que mais me magoava, não era nem tomar um não. Eu tive muita sorte no início da minha carreira profissional. Eu demorei a ter entrevista que eu não passei. Mas depois que eu tive a primeira, eu tive a sequência de não passar. E o que mais me irritava era isso, cara. Era essa agonia, era a falta de respeito das pessoas avisarem. Olha, você não passou, cara. Tipo assim, acaba, encerra o assunto, pô. Aquilo é verdade. Tomando conta, sacou? Aquilo ia fazer um mal danado. Olha só, eu tô vendo que tem um monte de gente perguntando no meu time
E aí a gente pode falar sobre isso, que é um tema um pouco polêmico, mas eu acho interessante a gente debater. É o seguinte, tem muitos jornalistas que assumem os seus times, o que eu acho muito legal. Só que eu acho que as pessoas também têm que respeitar quem prefere não falar. Sim. Porque não o que vai fazer com que as pessoas gostem ou não do meu trabalho é elas acreditarem que eu sou isento ou não. Não é eu revelando o meu time para as pessoas que elas vão, a partir daí, achar que eu sou mais isenta ou menos isenta do que as pessoas que não revelam. Eu acho que a gente tem que confiar no trabalho das pessoas. Sim. É muito difícil transitar nesse meio. O pessoal que está perguntando qual é o meu time, eu gostaria que vocês acreditassem de verdade, que não é blá, blá, blá. É muito difícil você encontrar tons quando você assume que você torce para determinado time, pelos ataques que a gente sofre na internet, por tantos haters que tem por aí para nos desqualificar. Não me apego a isso. Olho muito pouco os comentários que me mandam, principalmente em Twitter. Mas eu fiz uma escolha e isso não me torna mais isenta ou menos isenta de quem revela. Quem revela, acho ótimo. Se sente à vontade com isso, eu acho, poxa, acho muito bacana. Mas não é o meu caso. Então, assim, eu não gostaria de falar. Muita gente já sabe para que time eu torço, porque eu fui uma torcedora de arquibancada. Você não sabe? Não. Mentira! Não sei, juro que não. Depois eu te mando. Tá. Depois eu te mando. É só porque eu sei que é uma curiosidade e eu gostaria de responder com educação, porque eu acho muito normal que isso seja uma curiosidade. Mas eu não gostaria que as pessoas acreditassem menos no trabalho de quem não revela, porque não tem nada a ver mesmo. Mas sabe o que é, Bárbara? Isso aí, eu revelo o meu, você sabe, sou vascaíno e tal, já falei. Sim. N vezes. Mas sabe o que acontece, o que acontece, Bárbara? Eu acho que é o seguinte, tudo é motivo para reduzir o teu trabalho, seja ele qual for, né? Principalmente quem se expõe com a carinha para mais pessoas. Uma coisa é você trabalhar com 3, 4 pessoas do teu setor, qualquer empresa que seja. No teu caso, você expõe para milhões de pessoas, eu exponho para bem menos pessoas, mas a gente está exposto. O que acontece? Se você não fala, você vai ser julgada porque não fala. Como você fez questão de deixar limpo. Se você fala, você vai ser julgado pelo que fala quando eu vou falar do seu time. Não tem como. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde fugir, entendeu? Eu só não gosto de uma linha, que não é a sua, uma linha jornalística que meio que ataca isso. Usa quando sabe que é time. Isso, pô, aí é ruim. Mas eu já deixei logo e respeito muito quem não... O Alê também não fala. O Alê Oliveira. Eu nem ia tocar nesse assunto com você, não. Mas você quis tocar por aqui, acho bacana, Herme. Não, passou que eu sei que muita gente, porque eu acabei falando dessa minha relação com o estádio e no Rio de Janeiro, essa minha relação esportiva. A galera, eu sei que as pessoas ficam curiosas, eu não vejo problema nenhum, também não vejo maldade nisso, acho normal, eu também fico curiosa. Claro. É resenha de bar, é isso aí. É óbvio. Mas eu acho legal esclarecer, porque eu vejo algumas pessoas se apoiando assim, mas fulano é isento porque fulano revela o time dele. Acho que essas coisas não se misturam. Você... Isso não tira a tua credibilidade ou te dá credibilidade. Confia no trabalho, não confia. A verdade é essa, simples. É isso. Bárbara, deixa eu te falar um negócio. Você tem uma linha que eu acho primordial. Poucas pessoas têm na televisão. Eu posso citá-los. Você, Pedrinho, Alê, Alex Cabeção, mais uma meia dúzia de 3, 4. Isso são palavras minhas. Que conseguem criticar, conseguem falar a respeito de qualquer tema, que você, obviamente, é meio que obrigado a abordar qualquer tema, porque as televisões fechadas, principalmente, que tem 24 horas de uma programação esportiva, ela automaticamente fala do esporte, do jogo, né, do momento em si, e não tem como não falar do cotidiano que envolve. Não tem como. Então entra uma série de coisas linkadas ao esporte. A vida pessoal da pessoa, a política do processo, tudo isso envolve. E você e essas pessoas que eu citei falam com muita clareza e sem fugir, sem ficar em cima do muro, que uma coisa é você falar assim, eu prefiro A do que B. Outra coisa é você falar que A é brabo demais, muito brabo, e B é uma merda. Isso me incomoda muito. Eu tenho crises aqui no Instagram, que você vê, a vontade é chocar a parede. Então eu puxo aqui e vamos destruir o que eu quiser. As pessoas até falam, pô, Edu, dessa forma tu não vai pra televisão. Eu falei assim, cara, ou vai dessa forma ou não vai. Eu não vou conseguir mudar, não consigo. E eu queria te fazer esse elogio e queria falar com você o seguinte, isso é um exercício diário, é automático, porque eu acho que a maioria
critica de uma maneira muito forte, cara. De uma maneira que incomoda essa porra. E eu tive o prazer de fazer entrevista com o Rubinho, não sei se chegou a ver. Vi, você viu? Vi. E, pô, não tem como não pensar numa crítica, pensar no filho, na filha, na mulher, no esposo, pô, no pai, na mãe. E você tem esse talento, esse fino trato. Você, essas pessoas que eu citei, mais algumas outras, de criticar sem ofender. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, eu penso assim, cara, quando eu gosto do esporte, né? E assim, eu respeito muitas pessoas. Então, são duas coisas que eu levo para minha vida. Eu respeito muitas pessoas, não só o atleta. E eu acho que quando eu estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma crítica esportiva, porque eu, de fato, não consigo saber o que está passando na casa dela, eu não sei o momento que ela está vivendo, eu não sei em que situação ela está submetida. Então, assim, eu prefiro olhar para o jogo, olhar para os aspectos técnicos e entender que dentro daquilo existe um ser humano cheio de qualidades, cheio de defeitos, cheio de problema em casa, cheio de coisas para resolver, igual nós dois aqui. Então, nós somos todos, não existe super-herói. Porque a gente olha para esses caras e quer que eles sejam o que a gente gostaria que eles fossem. Mas eles não são, eles são o que eles são. Então, eu acho que tem que ter respeito pelas pessoas e pelas histórias das pessoas. Então, quando eu falo e eu critico ou eu elogio, para mim são críticas técnicas e esportivas. Às vezes, Odina, é difícil a gente fugir de algumas questões. Por exemplo, a gente pode falar até do cenário atual. Eu tenho uma crítica a fazer. Eu gostaria que os atletas hoje estivessem se posicionando mais em relação ao momento que a gente está vivendo e a um possível retorno do campeonato. Mas eu entendo que existe também uma dificuldade pelos acordos que os clubes têm com federações, com a própria CBF. Então, eu entendo a dificuldade do atleta em se posicionar, mas eu não posso dizer que eu gostaria que eles se posicionassem mais, porque eu acho que eles engajam. Eles engajam muito. Eles são a voz, né? O cara que paga o ingresso, ele tá indo para ver o jogador. Eu acho que ele simboliza muita coisa. E o futebol ele pode ser mais imponente, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tem um país defasado em educação, com problemas sociais muito graves, enfim. Então é uma crítica que eu faço, mas essa é a minha crítica, esse é o tom da minha crítica. A minha crítica não é, mas fulano é um M, fulano deveria fazer assim, fulano tem que ser mais isso, fulano... Eu não tenho que dizer para as pessoas o que elas têm que ser. Mas eu também, como jornalista, tenho minha opinião sobre as histórias, sobre as pessoas, sobre os campeonatos e sobre os jogos. Então é uma coisa muito pessoal, Dino. Não é uma coisa assim, ai, vou ser desse jeito. Eu acho que eu sou assim na vida, entendeu? Eu acho que eu tomo muitos cuidados e tenho amadurecido muito. Acho que a gente amadurece, a gente muda. E tenho tomado muito cuidado com os julgamentos. E eu levo isso para minha carreira. Então, eu não vou perder tempo falando mal dos caras, das mulheres, de ninguém. Eu vou falar esportivamente a minha opinião sobre a minha perspectiva, sobre o meu olhar de uma pessoa que acompanha, que gosta e que consome. Bárbara, e sobre o que você falou, dessa exigência que o atleta tem que se posicionar, e que eu acho que poderia se posicionar assim, você acha que no caso do futebol, por nós termos uma matéria-prima muito humilde de recurso, muito humilde de tudo que uma criança, um adolescente precisa ter, o futebol está falando, sei lá, de 98%, 99%, falta muita coisa na base da criação do atleta. Você acha que essa imposição e necessidade, que eu também acho que são influenciadores dos maiores, obviamente, eles que são os atletas, né? Eles que são a nossa matéria-prima. Você acha que muitos não opinam por não saberem e muitos não opinam por conta da indústria? Por exemplo, o Romário hoje, ele não seria o Romário. Não teria como ser o Romário, na minha opinião. Porque, por exemplo, o Romário tinha um patrocínio, 2, da cervejaria, da chuteira. Hoje, talvez o Romário tivesse 40 patrocínios. E automaticamente, você acha que, de repente, esse circo do futebol, do esporte, de alto rendimento, de altos valores, você não acaba ficando impedido? Você vira uma máquina, você faz parte de uma máquina muito grande? Eu acho que existem formas inteligentes de você fazer, Dino. Porque quando eles querem se posicionar sobre assuntos aleatórios, divertidos, eles estão sempre se posicionando. O BBB é um exemplo. Foi super divertido. Eu acompanhei pra caramba. Mais o engajamento deles do que o meu. Porque eu nem entrei na discussão de Big Brother. Eu falei, não tem problema pra minha vida. Porque muita gente brigou até por Big Brother.
Pô, Então, muita gente. muita gente, né? Enfim, triste. Até entendo algumas discussões que eu acho que, enfim, não é o momento, mas às vezes as coisas vão um pouco para um extremo que me assusta. Mas eles super se engajaram, sabe? Foi super divertido. Então, acho que eles podem se engajar e encontrar uma forma inteligente de fazer isso. Existem formas inteligentes de você se posicionar. Você não necessariamente precisa ser agressivo, você não necessariamente precisa fazer de forma mal educada, grosseira, você não precisa se comprometer para se posicionar. Perfeito. Só que quando você se posiciona, você escolhe um lado. Sim. Daí a dificuldade de você se posicionar. Mas isso não é uma crítica... E no Brasil, principalmente, se você escolher um lado, você é inimigo mortal do outro, né? É isso. É difícil. Por isso que não é uma crítica, eu não vou diminuir alguém porque ela não se posiciona. É uma sugestão. É uma coisa que eu acho maneiro. Gostaria. Pô. A gente está numa pandemia mundial, vejo um monte de gente no mundo inteiro se posicionando. Eu queria que a gente se posicionasse também, pô. Queria que nossos caras falassem sobre isso mais abertamente. É um desejo meu, eles não precisam ser o que eu quero que eles sejam. Bárbara, falando em pandemia e falando desse momento agora sobre retorno de futebol e tal, o Rio parece que começa a ensaiar, o Botafogo se negou com palavras bastante fortes do Montenegro, bastante forte. Ele deu uma entrevista ontem, salvo engano, foi ESPN, se não me engano, com palavras bem fortes sobre isso. E eu até fiz uma enquete essa semana de brincadeira, perguntando se as pessoas preferiam que o futebol voltasse sem torcida ou esperasse voltar tudo. E bati um papo com o Pedrinho, que o Pedrinho comentou sobre isso, que ele acha que não há nexo voltar só ao futebol, já que é um segmento como outro qualquer. Qual é a tua leitura disso, Bárbara, em relação a esse vento que começa a soprar para que haja uma volta com treino separado? Porque na Alemanha, por exemplo, começou assim. O Paulinho comentou aqui que começaram com 2 pessoas. Estou bem que a Alemanha é outro mundo, mas 2 pessoas, 4, 6, 10, e está perto de voltar o grupo todo. Como é que... o rapaz está falando que o Gabriel está falando que o Fluminense também negou. Como é que você está vendo esse começo de ventinho de retorno? Então, eu tenho olhado para fora porque lá começou primeiro para depois olhar para a gente. Então, eu fico curiosa em saber como eles estão se movimentando, né? E hoje, por exemplo, a gente tem o seguinte cenário, vou falar bem rapidamente, de Espanha e Inglaterra. A Espanha está voltando às atividades essa semana individualmente, eles vão dividir em 3 fases, né? A primeira fase é um retorno individual, a segunda fase, até o dia 18 de maio, é um retorno em grupo, e a terceira fase, em grupos separados, e a terceira fase, todo mundo treina junto. Depois que todo mundo conseguir treinar junto, 2 semanas depois, o futebol retoma. Então, vamos colocar em junho para voltar ao futebol na Espanha, que foi o lugar onde a gente teve mais casos de mortes no mundo, mais de 25 mil mortes. Então, esse é o processo que está acontecendo hoje na Espanha. A Inglaterra vive um outro cenário, porque os interesses são bem diferentes. Então, eles estão tentando aprovar um projeto de volta ao futebol, e esse projeto passa por uma votação por clubes. E dos 20 clubes da elite do futebol inglês, 14 são contra essa medida por enquanto. Assim, tem uma votação ainda que a conta não fecha, porque alguns não concordam em dar o título para o Liverpool, tem as questões também de classificação para a Liga dos Campeões, para a Liga Europa, rebaixamento, enfim. Então as pessoas ainda estão discutindo formas de votar. Eu não consigo ver o Brasil voltando. Isso eu acho muito salutar. Discutir forma eu acho muito salutar. Eu também acho. O que me assusta é quando no Brasil, antes de a gente discutir formas, a gente já quer o jogo. Então, calma. Eu acho que a gente tem que pensar a forma. Vamos conseguir testar todo mundo? Os jogadores vão ficar em segurança? Como seria a logística das viagens? Hoje o Grêmio, pelo visto, o centro de treinamento do Grêmio foi todo desinfetado, né? Os jogadores passaram por algum processo. Eu sou muito leiga, eu não trabalho com saúde, eu não estou no Ministério da Saúde, eu não estou na MS, eu não sou médica, eu não fui formada para falar sobre o tema. Então, eu me apego muito ao que as autoridades falam, é o que eu tenho, é o meu conforto. Então, assim, eu acho que no Brasil a gente precisa primeiro discutir formas para que todo mundo volte a pensar em futebol, para depois a gente voltar. A gente está com 1 mês de atraso. A pandemia chegou aqui 1 mês depois. Então, eu não acredito no futebol aqui antes de junho, julho. Eu não vejo esse cenário. Eu também não. Eu acho que o que foi ventilado da UEFA há umas 2 semanas atrás, acho que vai ser mais ou menos aquilo. A ideia deles era terminar os nacionais em junho e julho. Isso. E fizessem a Champions em 22 dias seguidos em agosto. É isso, né?
É isso, exatamente. A Copa da Inglaterra, por exemplo, a previsão é que ela termine dia 8 de junho, né? Que é uma das competições mais importantes do futebol inglês. Então, eles estão encontrando datas em junho. Só que para você ter campeonato em junho, você já tem que ter voltado a treinar. Claro. Então, vamos com calma. Vamos... Você achou Primeiro, cara... Você achou prematuro o término do campeonato francês e holandês? Não, cara, eu acho que é uma atitude sensata, sinceramente. Vamos discutir aqui agora que alguém ia tirar o título do Paris Saint-Germain? Não, isso não. Isso não. Então, mas, por exemplo, na Holanda, era um gol. Não, pois é. Aí, o que eu acho? O que eu acho? Eles precisam discutir lá a melhor forma para isso se equilibrar na próxima temporada, por exemplo. Eu não sei como eles vão fazer para que isso não fique uma coisa escancarada de favorecimento. Agora, a gente está perdendo muita coisa, todos nós, porque aconteceu uma pandemia. Tem algumas coisas que a gente vai ter que aceitar, gente. Claro, entendeu? Claro. Tem algumas coisas que não vai ter muito jeito. Por exemplo, alguém realmente quer tirar o título do Liverpool? Real isso? Porque veio uma pandemia. Era pro Liverpool ser campeão agora em março, pô. Ia ser campeão agora em março. Mais de 15 pontos de vantagem em relação ao seu maior rival hoje. A diferença da Inglaterra é maior do que na França. Do que o da França, exatamente. Eu não tô com a conta certa aqui, mas é 80 e pouco contra 50 e pouco. É tipo isso. É porque eu não tô com o número certo aqui na minha cabeça agora. Sim. Eu escrevi essa semana ou outra, que eu achei, minha opinião, Bárbara, que eu achei prematuro o processo de cancelamento. O que eu penso? Partindo do princípio, que esse é o princípio principal desse processo todo, que é todo mundo entender que alguém vai ter que perder, todo mundo vai ter que perder alguma coisa. Fato. Partindo dessa base, eu acho que poderia ter sido feito, Bárbara, um adiamento de tudo, de forma gradativa, e fosse se arrumando na frente. Por que eu falo isso? Por exemplo, a gente fecha aqui no Brasil, né? Os clubes que chegam em finais e tal, por volta de 75 jogos no ano, às vezes passa de 80, mas vamos ver 75. Lá na Europa é 55. Então, acho que eles podiam ter feito, de repente, um achatamento maior no campeonato seguinte, no outro seguinte, mas coisa pouca, porque eles têm datas, entre aspas, com gordura. Por isso que eu achei meio que prematuro, porque você vai talvez ferir mais do que já estaria ferido, entendeu? Por exemplo, o caso do PSV, pode ser campeão por um gol, mas com, sei lá, com 10 rodadas para acontecer ainda, entendeu? O Ajax tem um gol a mais. Isso. Eu acho que vamos esperar um pouquinho mais. Esse é para fechar a obra. O problema é que a temporada encerra agora também. Eu não sei qual seria o deadline, assim, para se tomar uma decisão também. Agora a UEFA falou que é 25 de maio, né? Que as ligas vão ter que tomar uma decisão e a própria Liga dos Campeões. Cara, eu acho muito pessoal, muito particular. Eu acho que os países estão vivendo esse problema de forma muito particular, né? Cada um tem uma gravidade. Os casos no Reino Unido estão crescendo muito. Então, existe uma preocupação lá, por exemplo, de você terminar o campeonato local numa cidade só, isolar, pegar uma cidade menor para terminar esse campeonato. As situações dos países, elas não estão acontecendo na mesma velocidade. Então, claro, muito difícil. Eu realmente espero que a saúde esteja em primeiro lugar e que todo mundo consiga voltar às suas vidas com segurança e com saúde e tranquilidade. Ó, o Rica Perrone aí, só passei para dizer que para mim ela não deu entrevista, tá? Rica, isso é talento, Rica. Sinto muito. Olha só, primeiro, ele falou que era uma entrevista pro canal do YouTube dele. Claro que se ele falou isso é porque, pô, é óbvio que ele tá fazendo graça. E segundo, que ele simplesmente sumiu. Então, a culpa não é minha. Vamos falar de coisa boa, deixa eu te falar. Olimpíada ou Copa do Mundo? Pra mim? Nossa, nem me preparou pra saber. Não, eu quero falar. Caraca, vou tomar um copo d'água antes de responder. Eu quero falar de Olimpíada. Nossa senhora, pegou pesado você. Então, eu tenho... Ai, meu Deus. Eu fui a uma Copa... responder assim, não. Eu tô suando, eu fiquei nervosa. Eu fiz isso para entrar na Olimpíada, entendeu? Porque nada se compara à Olimpíada, né? Nada se compara à Olimpíada. É bizarro. E a Copa do Mundo, ela tem um lugar muito especial para mim, no meu coração, porque ela fez parte da minha história. Então, Olimpíada. É porque você me pegou tão surpresa que eu fiquei até meio sem ar. Você trabalhava já na Sport TV e tal, você não pôde viver o Parque Olímpico, conseguiu viver? Conseguia transitar lá por dentro? Não, né?
Muito, muito. Sério? Você conseguiu? Muito. Você não tem ideia. Disfarçada? Não, que disfarçado, que eu não sou famosa igual você, igual seus amigos. Ai, meu Deus do céu, pronto. Eu participei da Olimpíada porque o meu programa era de 7 às 9 da manhã, bem cedinho. Então eu ia pro Parque Olímpico, eu ficava o dia inteiro no Parque Olímpico, né? Eu saía do programa 9 horas, fazia uma reunião rapidinho e ficava o dia inteiro no Parque Olímpico. Cara, uma delícia aquilo. Uma delícia, uma delícia. É um parque de diversões aquilo, cara. Exatamente, exatamente. É um parque de diversões. Eu vi deitado no chão, o jogo do basquete. Também. Aí depois tinha aquele shopping da Brahma, uma galera. Cara, que parada maneira, cara. Que coisa maneira, que coisa incrível. Então, o que eu gostava? Já tinha acabado o trabalho, né? Então eu tirava a camisa da Globo e ficava só na cervejinha. O resto do eu dia, não me lembro. Era todo dia, Bárbara? Eu não lembro. Todo dia. Segunda a segunda. De segunda a segunda, de 7 às 9 da manhã. Eu entrava mais ou menos, eu começava a trabalhar às 2 da manhã, ia pro Parque Olímpico às 5, então eu vi o dia amanhecer no Parque Olímpico e ficava lá o dia inteiro real. Eu ia embora dormindo no metrô e no BRT, assim. Eu tava dormindo. Tem fotos aí disso, inclusive. Eu lá, tipo, dormindo de boca aberta no BRT. Bárbara, mas é muito maneiro. É muito maneiro, é muito maneiro. E eu quero muito viver Tóquio, muito viver. Tanto a Olimpíada em Tóquio quanto a Copa no Catar, que entre a maior distância dos estádios no Catar é de 55 quilômetros. Não sei se você sabe isso de cabeça. Os estádios mais longos, de um para o outro, é 55 quilômetros. Tudo vai ficar num espaço muito curto, muito concentrado. Acho que vai ser a primeira Copa com cara de Olimpíada. Porque na Copa são estados, né? Você divide todo mundo. Ah, o alemão tá lá, porque a Alemanha joga lá, o Brasil tá aqui. Eu acho que essa Copa do Catar vai ser muito bacana em relação a estar todo mundo próximo, entendeu? Eu também acho. Vai ser bem legal, assim. Cara, vem 2 grandes eventos aí. Esse ano, um balde de água fria, né? Com o adiamento da Olimpíada. Mas não tinha o que fazer. Não, também acho que não. Não à toa é uma opinião que é uma unanimidade, né? Engraçado. Engraçado não, porque isso não tem graça, mas é curioso. Porque Sim. Tem tanta gente que poderia discutir, os atletas, por exemplo, né? Que estão aí na sua melhor forma, de repente, e pensar que, caramba, ano que vem, né? Mais um ano, fora pessoas que estão brigando por vagas. Mas é tão consenso que não tem o que se fazer que todo mundo concordou que realmente o adiamento era o melhor caminho. E ano que vem, se Deus quiser, estaremos lá. Vamos. Bárbara, deixa eu te falar uma coisa. Você faz isso muito bem. E eu, assim, de live, pessoalmente, comecei a ter um ano e pouquinho e tenho o maior prazer em fazer isso aqui. Gosto muito de fazer isso aqui. Entrevistar para você é uma... Você gosta, você tem muito prazer em fazer. Você estuda muito antes a pessoa. Tô te perguntando como amigo e com o pai saber como é que é o teu dia a dia em relação a isso, entendeu? Porque eu tenho o maior prazer em fazer, maior prazer. Por exemplo, vou dar um exemplo. Antes de começar com você aqui, eu tava com uma dor de cabeça inacreditável. Eu dormi mal à noite e tal, eu fiz com o Deco de manhã, fiz com o Alê, não tinha almoçado, uma dor de cabeça. Começou o negócio, parece que eu entro em alfa. Relaxa. Eu fico muito, muito bem comigo. E, tipo assim, para você entrevistar, é uma coisa muito bacana. Você tem prazer nisso? Tem vontade de fazer mais vezes? Eu adoro. Eu adoro porque são nas entrevistas que você conhece as histórias, né? E assim, eu gosto muito da entrevista no formato que tem acontecido agora nessa quarentena, que são essas lives que são bate-papos. Então, eu dificilmente, por exemplo, eu não tenho a dinâmica de anotar perguntas. Eu geralmente estudo, eu deixo algumas perguntas, óbvio, ali anotada no meu bloquinho, que eu tenho meu rabisco, mas eu não fico com aquilo, eu não sigo aquela ordem. Porque eu acho que a conversa, ela te propõe muitas outras perguntas. Sim. E aí vai muito do quanto você se preocupou em conhecer aquela pessoa. Eu acho que isso é o mais importante de uma entrevista, assim. Não só você pensar e se preocupar única e exclusivamente nas perguntas, mas se você conhecer a história, a sua entrevista já está ali. Se você conhecer as coisas mais importantes que aquela pessoa passou, vivenciou, e aí os mais ricos detalhes, você vai conseguir tirar mais coisas legais delas, assim. Sim. Então, é um exercício que eu adoro fazer, eu amo entrevistar. Já fiz
ótimas entrevistas, tive a oportunidade de conversar com pessoas assim que me apresentaram o mundo, porque quando Isso você é muito entrevista, louco. você conhece as histórias das pessoas. Isso é muito louco, isso é muito louco. Isso é barato. Então, eu adoro também, eu adoro, cara. Eu me amarro mesmo, assim. A entrevista é uma coisa que eu sempre penso, cara, o que eu quero ouvir? O que as pessoas querem saber dessa pessoa? Eu fico me colocando no lugar do telespectador. Show. É um viés seu, passa pela sua cabeça abandonar o esporte? Não. Como a Fernanda fez, como o Thiago Leifert fez, que eu acho, me amarro na dele, conheço o Thiago, acho que ele faz o Big Brother com maestria, mas se afastar do esporte e apresentar algo com uma relevância, sei lá, jornalística maior, nem sei se pode usar esse termo, mas eu digo, sei lá, Fantástico da Vida, por exemplo, Jornal Nacional, isso mexe com você ou não? Cara, eu vivo do esporte desde muito nova, assim, eu não consigo me ver hoje tirar, assim, sei lá, me desassociar do esporte. Mas a vida, ela é muito... Ela tá aí, né, cara, para desafiar a gente não sabe o dia de amanhã. Então eu não fecho porta para nada. Mas, assim, meu coração hoje, ele tá no esporte. E eu gosto de seguir o meu coração. Meu coração, ele tá... Eu consumo muito, né, cara? Eu sou muito viciada, assim. Eu gosto, eu acompanho. Eu viajo para ver jogos, faço férias para ver jogos. Então, não me vejo hoje fazendo outra coisa. Aproveita e fala da sua vida de atleta, né? Que só de ler o que você pratica, cansei. Pois é, migué, pô. Mó migué. Eu gosto, né, de malhar, enfim, faço atividade física e tal, me cuido e gosto muito de consumir esporte, assim, não só assistindo, mas gosto de aprender um pouquinho de alguma coisa, praticar, enfim. Tá muito dentro de mim. Sim. Mas o mundo tá aí pra gente explorar também, né? Se vier uma oportunidade que eu acho que vai me desafiar também, por que não? Sim. Você pratica o que hoje, Bárbara? Cara, hoje nada. O seu esposo é uma marra danada de praticar tudo, né? Uma marra danada. Cara, hoje eu não faço nada, né? Porque, pô, eu tô aqui em casa, moro num apartamento pequenininho, então eu uso a sala pra fazer treininho mesmo de aeróbico, pra cuidar um pouco do corpo. Mas antes eu ficava brincando lá na praia com os meninos, fazendo aula de futebol. Eu fiz 2 anos de Muay Thai, eu gostava pra caramba, achava divertido. É isso, assim, não tem nada... Fiz vôlei, né, durante muito tempo. Fiz vôlei durante 8 anos, não à toa estou aqui. Eu não tinha talento para seguir carreira. Então é isso, eu sou uma curiosa, assim. Se me colocar alguma coisa para fazer, eu faço, mas não pratico nenhum esporte, não. Entendi. Você hoje é realizada ou você tem alguma linha de, tipo assim, pô, tá faltando Y? Por mais que a gente seja muito jovem, você é mais jovem ainda, tem um mundo pela frente, alguma coisa te aguça no esporte, tipo assim, pô, tá faltando isso. Exemplo, sei lá, tá faltando acompanhar um atleta olímpico durante sua fase de preparação. Falta alguma coisa que você tem aqui na cabeça e assim, pô, falta isso. Eu acho que falta muita coisa ainda. Eu sou muito realizada, tô onde eu gostaria de estar, mas falta muita coisa. Poxa, eu tô muito feliz com a oportunidade. Eu tava escalada para Tóquio, né? Então, assim, seria minha primeira cobertura, vai ser, se Deus quiser, minha primeira cobertura fora do Brasil. Tem Copa do Mundo, tem Euro, tem várias personalidades do esporte ainda para entrevistar. Eu olho assim para frente, eu vejo muita coisa que eu ainda quero fazer, mas graças a Deus eu tenho feito as coisas que eu gostaria de fazer. Então é uma questão de tempo e de oportunidade mesmo. Mas nossa, tem muita entrevista ainda. Ixi, muita coisa legal para fazer. Se o Sport TV não te escalar, que vai escalar obviamente, vamos ver você, a gente faz vaquinha de novo, tudo de novo. É a gente relembra a nossa história e mete o pé pra Tóquio. Vambora, ué. Se der alguma coisa errada, a gente se junta. Vai dar nada, tá maluco. Se Deus quiser, não. Não, tá tudo certo. Ano que vem estaremos lá, se Deus quiser. Você tá querendo ir também, então, né? Eu vou de qualquer maneira. Tipo, igual você. Eu vou de qualquer maneira. Se vai de avião parando 10 vezes, eu vou de qualquer maneira. De qualquer perto maneira. Não é, né? Perto não é. Dá pra você ir fazendo escalas aí na casa dos seus amigos. Dá, óbvio. Bárbara, eu fui pro Peru. O Júlio, que é um fofo, é meu padrinho. O Júlio é um dos meus padrinhos que me proporcionou a conhecer a Inglaterra, a fazer entrevista. Bem, foi... O Júlio César? Pô. Você não sabe falar do Júlio, não? Não sabe, não? Jura? Não. Eu volto de Paris, da entrevista com o Neymar.
eu não tinha passaporte, vale ressaltar. Tirei para ir a Paris, né? 38 anos de idade. 37 para 38. Eu volto, tô em casa, 10 dias em casa, ele me liga e fala assim, a gente morou na mesma rua, né? Criança, mas a gente não era amigão, não, mentira. A gente era colega de rua, jogava bola junto e tal. Aí me liga assim, ó, Edu, vai inaugurar o estádio do Tottenham, a Inter de Milão vai estar lá com o seu time todo, Mourinho, Paraná. E eu queria te convidar. Nessa hora, a cabeça fala assim, como é que eu vou arrumar dinheiro para ir até lá? Não vai ter, não tem como, a chance é zero. Aí ele fala assim, e ele é meio desatento, esse Júlio, né? Você sabe disso, o Júlio é meio desatento. Aí, depois de 10 minutos de um comichão assim, incrível no corpo, ele fala assim, não, se preocupa não, que a pessoa que trabalha comigo vai te ligar e a gente vai. Tá tudo comigo. Nessa hora, tá tudo comigo. Cara, não acredito. Caraca, cara. Aí eu fui pra Inglaterra, pô, sentei no banco de reserva com o Mourinho, pô, bem, coisa de maluco. Viveu coisa de maneiro. Muito maneiro. Júlio o Júlio, pra mim, assim, cara, tá aí entre as melhores pessoas do futebol que eu já conheci disparado, assim. Ele é, cara, sério, todo mundo tinha que ter a oportunidade de conhecer esse cara. Ele é muito incrível. Ele é muito incrível. Ele é muito Ele é uma pessoa do bem, coração bom. Ele e a Suzana, assim, pra mim, cara, foi uma... Eu conheci eles em 2018 e eu sei lá, eu tinha uma expectativa, pô, vou conhecer o Júlio, que legal, vou trabalhar com ele. Sim. Mas depois que eu conheci, sabe quando você fala assim, cara, parece que esse cara é um irmão pra mim? Ele, pra mim, ali, durante aquele período, ele foi sei lá, um irmão, cara. O projeto da Copa Noite, não foi? Foi. A gente fez a Central da Copa. Eu, Thiago, ele, Caio e a Bárbara Labres. Foi muito legal. Poxa, foi irado, só pessoa só de maneira. Super legal. A gente se divertia demais. Meu Deus. Imagino. Thiago é bom de resenha demais também. Não, Thiago é Thiago, né? Thiago é bom de resenha demais. Thiago não tá entre os humanos. Ele é muito gênio, aquele cara, tá maluco. Genial. Ele é muito bravo. Querida amiga do meu coração, nos vemos em Tóquio, nos vemos em um monte de lugar, como foi na Copa América. Te desejar o maior sucesso do mundo. Cuida bem do chatão aí. Tudo de melhor para vocês. Vocês são 10, sabe disso. Torço demais por você. Você é referência para mim, saiba disso. Já te falei mais de uma vez e vou seguir falando. Todo sucesso do mundo. Se a Sport TV não quiser te mandar para Tóquio, você vai com o Fui Clear, tá tudo certo. Fechou. Beijo, prazer foi meu. Já nos conhecemos, né? Já estivemos juntos, já resenhamos. Torço muito por você. Que você continue aí alcançando seu objetivo, seu sucesso. Tá bombando. Estou vendo que você tá bombando. Caminhando. Sei do seu esforço, da sua dedicação. E você sabe que você pode contar comigo, tá? Por que você precisar. Tamo junto. Um beijo. Beijo da família toda. Beijo. Fica com Deus. Beijo. Tchau.